Dicas do Tiguez, Tiguez responde, captadores e bodes, Lógico, e baixo tirar o cabelo do violão Brasil. na estrada da guitarra. Bom, gente, estamos aí de volta aí, o Tiguez Responde 162. Hoje nós estamos aqui com o Maurício, nosso mestre de geologia, Marcelinho, mestre de vídeos, Ricardinho. conhecedor de guitarras japonesas E tradutor hoje? e comidas japonesas, que hoje nós temos aqui, ó. Cadê o papelzinho que veio? Cadê o papel? Eu não vi papel nenhum. Ah, mano, derrubou. Eu já conheci. Eu derrubei, eu peguei a caixa. É do Anderson. Como é que ele chama? Eu que sei, isso aqui. Tinha o papel aqui, Recebeu? pô. Oi. Não, para aí, meu. Ah, meu, não acredito. Tava aqui em cima. Eu não vi papel nenhum. Eu peguei papel a caixa que classificado. tava na sala do Davi. Bom, aqui tá o nome da Bruna. Bruna. Que não tem nada a ver com a A história. Bruna não tem nada a ver, mas é a Bruna. Ó, o destinatário é remetente, ó. Bruna Mayumi Mizotti Rodrigues. Ah, ele é alguma coisa Rodrigues. Ah, que Não bom. tem nada de japonês. Tem 8 milhões de Rodrigues no Brasil. Mas Bruna. É. O que é isso aí? Mayumi é o segundo nome É japonês. nome né? japonês. Esse é um biscoito de arroz que tem muito no Brasil, mas esse é o tradicionalzão e ele é mais Sem mais beijo. gostoso, né? É feito de arroz. Quer que eu faça propaganda? É, faz aí, por Olha, favor. esse aqui, ó. Não tem uma letra com esse Ah, aqui. tem traduzido atrás aí. Biscoito Não de tem. arroz. Ah, Acabei de tem. ler. Peso líquido. Tá. Chocopai. Esse específico eu nunca comi. Que Tem o, acho que tem marshmallow dentro. ele é um, Deixa eu ver. é um Deixa eu alfajorzinho mostrar. Você nunca o quê? de cacau. Alfajor de Nunca cacau. o quê? Chocopai. Nunca comi esse vai comer. modelo. Nem vai comer. Esse modelo. Esse nunca comeu, Esse, nem vai esse é o comer. pandinha com chocolate dentro. É, então. Esse não é pra comer, não. Esse é pra guardar. Não, esse é tradicional. A Ele molecada tem- come muito. Ele tem 3 gramas cada um. É Vem desse dois. tamanho. Vem dois. É desse tamanho. Vem 2, dá 6. Top. Vem dois! É bonitinho. Não. Esse é um que eu nunca vi na vida também. Esse aqui é inédito. Ah, esse não tem aqui. Esse não tem aqui, não. Não, esse aí é, como diz o nosso amigo, Ebi é camarão. É camarão. É. Sem camarão. Sem camarão. Ebi É só sem. sabor, ó. Sabor camarão. Ebi sem. Ebi é camarão, e sem não precisa falar, né? Sem camarão, porque de camarão não tem nada. Isso é aqui. muito gostoso, mas eu digo um que é mais. Como é que é? Esse é o pimentado? É. Ó, bom. Esse aqui a gente vai comer hoje. Não, esse é o shoyu. Ah, Como é que chama? Mas é pimentadinho. É um salgadinho de arroz. Como é que chama isso aqui, ô Marcelinho, quer dizer, Ricardinho? não sei. Marcelinho, Eu Ricardinho. chamo de salgadinho. É salgadinho de trigo, mas sei lá. É frito, né? Esse aqui é. Deixa eu Ah, ver. meu, lê aí, pô, como é que é? Não. Carinto. Ah, é carinto. Mas tem isso aqui também. Carinto, né? Carinto. Carinto, O que né? Carinto é o nome desse... Só que assim, pode ser doce e salgado. Esse aqui é salgado. Por quê? Porque pode ser doce e salgado. E esse é salgado. Não, mas tá escrito aonde que é salgado? Não, porque eu conheço isso aqui. O doce é diferente. Bom, pode ser Ou doce. seja, ele é um japonês falso, não quer falar em japonês falso. Isso aqui é muito legal, quero ver a reação. Reagindo ao seu Esse aqui nós tiguês. estamos reagindo a isso aqui. Reagindo ao seu tiguês vai ser bom esse aí. Sem spoilers. Você já comeu isso? Tem até as instruções aqui, como é que funciona. Tem. Aí, ó, tem uma Vamos ler, não? dinamite dentro. Sem spoiler. Tem um campo, ó, as camadas tectônicas. Ó, Merchan até pra- chegar pra lá. verdade, né? Fazer Esse aqui vai Já ser. abri, já abri. Não, vai ser depois que a gente experimentar o. Vamos abrir. Ele abre. Tem a serra de bancada aqui. Deixa de trigo. Trigo. Então, isso é muito bom, hein? Meu, tem que pegar o papel lá pro nome do cara, meu. Eu vou lá Por pegar. que você não ensina isso aqui? Eu nunca tinha visto No, pegar. você não assiste a gente. No passado a gente fez o É, teste oh, é doce. que eu tô. É doce? É nada, é shoyu. Que doce, Não, nada. mas se põe açúcar no... Pode ser. Pode ser agridoce. É, Ou pode ser umami. umami. Pode ter glutamato a dar com pau, né? Ó, Vinho. É doce. homenagem ao Maurício. Hoje cheio de homenagens. Você entendeu o Canada Rocks, né? Claro. Boninho de chuva, as raspinhas. Mas você conhece Hope? Ele é feito. Você conhece É massa Hope? de trigo, Hope não. Que que é farinha, Hope? Já. e aí eles põem, Deixa- fritam e põem o... É doce. É doce. Não quero não, açúcar. É muito gostoso. Obrigado a quem mandou. O oculto aí. E é frito. É frito. É tudo que é bom, né? Gordura e açúcar. Parece pretzel doce. Não, mas isso com gengibre?
Então, é um refrigerante que eu desenvolvi. Ah, eu sei porque ele falou que é salgado. Tá escrito aqui, ó. Shoyu. Salgadinho Salgadinho. de trigo frito. Não faz sentido, um salgadinho doce. Pera aí. Sabor, Os japoneses sabor shoyu. os japoneses são confusos. Mas tem um mais curtinho, mais duro, que é shoyu. Não, o sabor shoyu tá escrito aí. Tem um que é apimentado, que É é... duplo, assim, pequenininho assim. Salgadinho, né? Ele vai achar o papel. Eu vou ter que ir lá buscar, meu. Eu não vi papel nenhum. Tem. Conhece o Quintarô? Lá na Liberdade? Um bar? Acho que já fui. É tipo izakaya, né? É tipo um boteco. Achou o papel? Vamos manter a tradição e agradecer. Achou o papel lá? Isso. Tem tipo Moela na gelatina, isso é bom pra caramba. berinjela. Moela? Moela na gelatina. Pelo Então, amor de Deus, tô izakaya- fora. Quer dizer, Muito bom. boteco em japonês. Então é comida de boteco. Por exemplo, aqui no Brasil a gente come aqui ovo colorido Zakame é que chama? e izakaya. Tem o, como é que chama o outro lá? Que é o pedal? Zakakaneyo. Então esse Quintaro Os caras do sumô. era isso que eu Ó, estão disfarçando aqui, Eu mas... vou lá pro Maridium, conhece o Maridium? Pra quem não sabe, o Maurício, ele foi convidado aqui para nos explicar as camadas tectônicas da Mas eles não estão Terra. interessados na gente. Deixa, vamos fazer o Ele seguinte. grava o programa. Vamos tocar o programa, deixa eles conversando. Ah, Né? melhor. Aí a gente não atrapalha eles, entendeu? Você é amigo Ó, do. Eu estudei com ele eu na pedi o escola. Denis, fez aniversário semana passada. Parabéns, filho. Tá, pode. A mãe dele tá morando em Miami. Né? Vai no seu tempo. O... É estéreo, o programa é estéreo. É estéreo. Quem quiser ouvir vocês podem no Quer canal ouvir uma direito. piada muito ruim? É estéreo, não se reproduz? De novo? É, não sempre, né? Tem que ter Essa é piada ruim. reproduz. Essa é horrível, tire as crianças da sala. Vai. Como é que eu falo isso de uma maneira infantil? O pai do amigo meu teve um probleminha e ele teve que remover uma das duas bolinhas. Ele é o primeiro caso e não conseguiu mais ter filho depois, que ele é o primeiro caso de mono estéreo. Ah, não é minha essa piada, eu ouvi essa semana, achei ótima. É muito boa, pro programa é top. Ó, eu pedi deles Sabe o que eu fez... fiquei sabendo, já que é pra falar de piadinha idiota, você sabe que esse fim de semana minha mulher descobriu, né? Que ela falou assim, não, você vai pescar muito tarde, meu. Você tem que pescar mais ou menos lá pelas... meio-dia e 58, meio-dia e 59. Eu falei, por quê? Eu falei assim, é porque uma hora passa o peixe. Uma hora passa. Ninguém É a conhecia. piada dela, tá? Ah, que agora não pode contar Essa mais é boa. piada, né? Já não pode ter ali agora. Uma hora passa o peixe. É uma hora. É uma hora. Então você pega... Você vai mais cedo, você vai meio-dia e fica esperando que uma hora e nove. Porque tô a uma hora passa o peixe. É humorismo. Então, como eu falava, eu pedi o Denis, ou Denis Beyond, fez aniversário terça-feira passada. Como ele não mandou nada pra gente, a gente não sabia, então parabéns de novo pro Eu Pedi o Denis, muitas felicidades. Dia 24 agora, aniversário do nosso. Parabéns, Rogério. Quem? Rogério. Nosso Rogério. 53 aninhos. Dia 24 de maio. Que Rogério? Quem é o nosso Rogério? Você, cara. Nosso aventureiro, Mor. É mesmo? Motociclista, 54? 53? 53 aninhos. Ele é de 70. Ele sumiu, hein? Falou nunca mais com a gente, hein? Não. Eu acompanho ele, né? Mas faz um tempinho aí. Não lembro se ele tá Bom pra caramba. no chat. Bom, trouxemos aqui um Mauricião para falar sobre esternocleitomastoide, É alguma né? coisa Que é a sua? especialidade dele. É alguma coisa a ver com você? Tem que fazer a depressão da escápula. Ah, então tá. Entendeu? O que mais que temos aqui? Vamos fazer então as perguntinhas que o pessoal adora. Falar sobre luthieria. Depois eles vão dormir e a gente fica conversando. Vamos Depois lá. a gente fala dos assuntos. É rapidinho porque tem 4 perguntas só. Vou puxar aqui. Aliás, vocês conhecem algum luthier? Essa é uma boa piada, hein? Opa! Eu conheço. Se conhecer, manda aí, a gente faz uma dica. E a Pauleira, hoje que ela tá comemorando. Diz que o primeiro trabalho que ela fez foi a guitarra do Batman. Quem? E ficou bem legal, Pauleira. Guitarra do Batman. Com primeira guitarra. Acho que há uns 12 anos atrás.
Ah, a primeira guitarra É. dela? Não. Fez aniversário? Legal, né? Ah, falar em aniversário, hoje é um aniversário que não é muito feliz pra mim, né? De quem? Foi o dia que eu dei entrada na emergência, Do Covid. há 2 anos atrás, Caraca, já faz 2 anos. e mais alguns dias eu seria entubado. Então, Nossa. O pergunto falando assim. eu voltei mais falando... Não, esse é Bob Esponja. Eu voltei mais falando assim mesmo, tipo, Falando baixo. demônio da garoa, entendeu? Depois eu virei o Celton Mello. Águas passadas... perguntas, deixa eu ver aqui. Ver se hoje dá certo. Eu achei que era salgado. Também Decepcionou. fui enganado. Vai estar escrito salgadinho. Na Olha. felicidade é um caminho de baixa expectativa. É verdade, né? se suas expectativas são baixas, você não se, Então o cara fica feliz, comprar um salgadinho e ganhar docinho. você não se decepciona nunca. Vamos começar com boa noite do SS Play 2 Isso é SS. budismo. Feito? Play 2 SS mandou um boa noite. O Eduardo Ferreira mandou: vamos falar de música. Ah, você tá no canal errado. Vai pra outro aí. Que não... é o Zé Graça do chat. Eduardo Ferreira. Pra quem acompanha, né? Sabe do que eu tô falando. Tony, Antônio Silva. Boa noite, dupla top das galáxias. Boa noite, Tony. Tá sempre Esse é com a o gente. Tony. Ele não perde um, né? Cristiano Alves, nosso Cris. Olá, meus amigos. Passo só para informar que, graças às dicas do mestre, os problemas em ambos os baixos foram resolvidos. Bom, no baixo de 4 cordas, o captador da ponte estava muito alto e por isso dava harmônicos. Lembra a história da harmônica? E no de 5 cordas, o trastejado estava na gaivota do headstock. Por isso só trastejava quando tocava as 2 notas ao mesmo tempo. Ah, brigava. Obrigado e estamos juntos. Oh, legal, que bom. Consertar um instrumento à distância é muito mais legal. E é barato, inclusive, né, Cristiano? Né, Cris? É barato, né? É barato esse conserto. Manda o Pix! Manda um Pix aí, tem Pix aí em Portugal? Manda o superchat. Não, manda um refri da Amazon aqui que o pessoal só fica mandando comida e não manda mais refri pra gente. Manda refri. É. Eu vi Olha. uma coisa Manda um diferente. porto aí pra quem tá bom. O captador próximo da corda fazia reverberar um. Não, ele puxa a corda, harmônico? ele dá o som, a corda fica... dá um harmônico. Mas é feio. Algumas pessoas podem entender como harmônico, porque ele fica... Mas não é- pode ser legal isso ou não? É horrível. Não afina, inclusive. Ah, não afina, cara. Olha, diferente dos malas paraquedistas, que a gente falou agora há pouco, é uma pergunta de novo aqui. Eduardo Ferreira, vamos responder. Boa noite, gays. Você já trabalhou com algum baixo Hofner? Pô, Dá pra pegar um chinês e dar um trato Muito. e tirar bom som, mas Hofner é chinês. Não. claro que não. Hoje. É lógico que é chinês. Hoje é chinês. Não, mas é alemão, né? É alemão. Ah, Hofner é alemão, mas hoje é Não, ele tá perguntando se o rock é chinês, é possível. Já Então. peguei alemães. alemães. Peguei alemães vários. Eu tinha um, inclusive, um 62. Não Bom, tem pra quem som. não sabe, Não tem som. ó, Hofner não é tem bom, som. viu? É bom, é bom. Não vou falar. É um baixo bem complicadinho de se ter, viu? É bem fininho. E o chinês é igual. Só que é todo bonito, né? O Hofner é todo meio lascadinho, meio podrinho. E o chinês é todo lindo, maravilhoso, sabe? Você fala... Lembra Dá da uma história vontade de destruir. daquele menino que o pai foi atrás do Paul McCartney pra assinar o baixo? Sim, lógico. Tá no Era canal. Hofner, chinês. Não, ele tinha um Hofner na época que ele tinha um de verdade dos anos... É. Ele foi atrás tanto do Paul McCartney que ele pegou e ficou com tanta raiva. Que ele foi no show, foi no Rio, foi em todo lugar, procurou, pagou aqueles ingressos mais caros do mundo, ficou no hotel, no mesmo hotel que o Paul, tudo o que podia. e Vestiu levou o filho de Paul McCartney. Não, esse foi quando ele conseguiu. Sgt. Pepper. Mas da outra vez, toda vez que ele ia, gastava uma fortuna. Chegou com o baixo que ele tinha top original dos velhos. História Chegou lá boa. com o baixo, já tinha pago aquele ingresso que você tem acesso ao... Meet and greet. Backstage. Isso. Você já viu? O link tá aqui assim. Ó. Hã? O link tá aqui assim do vídeo Outro. dele. O link do vídeo aqui assim. Que link? Esse é isso. Link do quê? O link pra pessoa Ah, assistir. Isso! Ah. Aí, Maurício. Aí, Maurício. Maurício é ótimo. Muita qualidade. Ele vai pôr o vídeo desse. O link, ele não entende, mas é isso aí, só apontar aqui assim. Ó. Porque a pessoa vai lá e clica e vai assistir o outro vídeo. Não agora, depois, né? Que outro vídeo?
Que do... Que você conversou com o pai do menino. Ah, então, né? É? É. Então você Pô, fala. falando em Link, vocês conhecem o Link Ray? É um grande guitarrista, né? O Lick? Link Ray. Link Ray? não, quem é? Pô, o cara que... Mas é anos banda ou 60, é assim. performer? Não, inclusive ele era um índio americano, assim, Caramba. né? E ele toca... Ele foi bastante influente no... Inclusive tem um... Eu fiquei... A primeira vez que eu ouvi foi o Jimmy Page falando dele. Aquele filme, sabe... que ele toca com o The Edge, o... Mike Loud, Get e Mike Loud, acho que é isso. alguma coisa Aí assim. ele aparece... Como é Inclusive que é uma funciona? música que toca no Pulp Fiction. Ah, Bram, bram, bram. Sei. Que é só guitarra. Esse cara é legal pra caramba. Caramba aí, ó. Tá vendo? Não sabia, não. Você acha que ele estudava rochas? Não, era na faculdade, ele Ele era toca. Isso é rock. Estudava rock. O cara do rock. Estudava rock and roll. Rock and roll e rock. Ah, de novo. Ainda bem que caiu na minha. Putz! Faz mal. Ah, não sou máquina. Faz mal, caiu na minha aqui. Então. Hoje o cara tá Tô tá desastrado lavando hoje, aqui tá o chão, desgraça. lavando a máquina. Ah, hoje é o dia de lavar. Uma beleza, tudo com água atômica. então, o baixo Hofner é chinês. Ah, é. Não, desculpa. Aí É você- ótimo. Aí você fala, aí eu faço ficar bom. Eu deixo ficar bom e deixa ele com cara de velho, porque Pior ele é altura. muito bonito e fica horrível. Nossa. Você fez isso, né? Você deixou ele... quebrou o verniz. Ah, ele era todo brilhante, parecia um móvel da Casa Bahia, horrível. Aí, Aí eu deixei ele gostoso e ainda por cima eu deixei ele todo fosquinho. Não bati, pra deixar ele relic total. Eu só tirei o brilho dele pra ficar uma coisa mais... Nossa, ficou animal do Christian, meu amigo lá aqui. Então, Um alemão. mas Hofner não tem som de jeito nenhum. Por isso o Paul McCartney tocava daquele jeito, né? É. E não dá pra parar. Não tem sustentação. Tem que ter um baita ampli, né? Não, Ele usava um Vox bom, né? não, e outra. Quem E Fender falou? também. Você quem? Como é que é o nome? Hofner, Não, o rapaz que bate nele? Paul McCartney. Ah, rapaz que bate o nele. rapaz que bate no Robert chama Paul McCartney. né? McCartney. Que dizem até que morreu e esse aí não é o Paul. Como é que é? Pô, imagina como é que era o Paul, então. Se esse não é o Paul, o que o cara era? O cara era o Deus antes do Paul, que esse não é o Paul. Eu fui ver na internet. Não, são duas pessoas realmente diferentes. Ah, não. Isso, ó, esquece, gente. Isso aí não vai entrar no nosso programa nunca. Isso aí é teoria da conspiração total. O Rona vai querer falar sobre isso. Rona, Já queremos provou. você aqui, O Rona. Rona prova que não existe outro Paul McCartney. E como que alguém pode falar que esse não é o Paul? Esse cara é um gênio. O que o outro era? Então, que o outro nem não é- chegou. O outro não era bom, esse é bom. Ah, bom. Ah, então tá explicado. Então esse é o Paul McCartney morreu, mas esse é o outro. Esse é o bom. Porque esse aí, meu, não tem pra ninguém. Bom, ele era um gênio, né? Mas ele não morreu. Ninguém morre antes de... Ele não gravava só com o Hofner, né? Acho que mais no começo da Não, carreira. gravou com o Rick. Tinha o Rickenbacker, ele tem umas fotos dele com acho que Fender Six. Precision ou um Jazz Bass. Não, Fender Os dois. Six. O também gravava esses Fender com o Six, John Lennon, né? tocava com o Então, eles tocavam com o Hofner, mas na época mais que eles foram pra Alemanha, né? Acho que deve ter sido lá que Na época, eles tocavam em Hamburgo. Em Hamburgo. E aí que começaram a tocar com o Rick 325. Não, então, quando eles foram para Hamburgo, na época estava na repressão, eles não podiam entrar em instrumento americano. Né? Então, É por isso? É mentira. Então, mas por que... Não, tanto que o John Lennon tocava um americano, né? O Rickenbacker. Todo mundo tocava. Então, o 325 a escala curta, né? A guitarra da escalinha Pera, o curta. que você quer pegar? Esse cara é mais curto. Mandei? Aquela preta. Um tá voando. Eu tenho um produto aí. Não, obrigado. Não, o que é isso? Antônio Carlos, não é, a 325 não tem a escala menor? O quê? A Rick do John Lennon não tem a escala menor, o braço menorzinho? Ela é menorzinha. 325. Porque eu tenho a 330, que é maior. 340. Ainda bem que ninguém fez essa pergunta. Não sei. Bom, eu não sei também, quem sabe é porque consultou no Google, porque ninguém vai saber, porque faz tantos anos que eu lançaram essa guitarra, eu nos anos 60, eu tinha 4 anos, como é que eu posso saber qual é a medida dela? Eu tinha 8 anos, não podia saber. Não, mas acho que agora vai falar é o padrão dela. Quer ver? Rickenbacker, né? Que na verdade Rickenbacker. Rickenbacker. Acho que é Rickenbacker. Não, é Não, Rickenbacker. Becker. Os ingleses falam Rickenbacker. Então, o Rickenbacker era o piloto americano que cruzou. Foi isso, era um piloto americano.
O que faz instrumento, eles falam que é Rickenbacker. Mas o certo seria Rickenbacker, mas os americanos falam Rickenbacker. Eu não sei. Aqui fala Rickenbacker. É, verdade. Aqui durante anos foi Rickenbacker. Ah, tá. Cadê? Neck. Que silêncio. Estamos aí, estamos com você, ô Ricardinho. Não, eu tô pesquisando. Bom, Na verdade, tá falando aí. Deixa eu aproveitar aqui e fixar na memória seu Tigas. É uma sugestão muito boa que apareceu, isso, que bom, atualizou. Uma sugestão excelente aqui do nosso amigo o Pércio. Lá. Quer mais coca? Pércio BR, boa noite, Gays e Per. Posso pedir um favor? Pede. Que tal um vídeo de regulagem básica de guitarra? Ou seja, pegar uma guitarra que chegou. Fazer uma regulagem? Mas já não fez já? Não, mas dá uma abrangência. No próximo programa? Ao Não, vivo? fazer um dicas. Fazer um dicas, pegar uma guitarra e ver o que a gente precisa, o que precisaria mexer ou não na guitarra. Por exemplo, tensor, precisa mexer? Não, mas se precisasse é uma das coisas que se mexe. Tem que trocar corda? A troca de corda a gente já mostrou. Tem que trocar tarraxa, tem que mexer em captador. Regulagem básica de uma guitarra que chega. Mas vamos fazer no programa ou vamos fazer um... Dicas do Tiguês. Então, vou fazer. Aqui, ó. Tá em polegadas. Cadê? Aqui. Quanto? 203/4 inches. 203? É menor, né? Seu Tiguês, abre aquele Não, pacotinho é melhor. menor. Que a escala da Abre aquele pacotinho colorido ali do 365 é quadrinho. menor. Não. Esse tem um reaction bom, é Esse? gostoso. Não, do Aqui, ó, tá vendo? Esse? Short balinha. Não, deixa pra depois do leitor do salgado. Aquele é melhor que vai zerar o teu paladar. Então, Aí você sente o camarão, Ebsen, entendi. Ebsen que nunca comeu na vida, coisa nova. Tem mais uma do Pércio aqui, hein? quem? Vai, pergunta. 20 polegadas, ponto 3, não é isso? Não, 203/4 polegadas. Aqui, então, tá falando aqui. Deve ser 203 e um quarto. Ó, Sei lá. ó, é short scale, escala curta. 20 polegadas. É um baixo? Não, é a guitarra do John Lennon, a 325. É 20 polegadas. Então é 20. 20.3 polegadas. É. menor. 20 e 3 quartos. 20 polegadas e 3 quartos. 20 polegadas e 3 quartos. 20 polegadas a 50... 60. É um pouquinho menor. Então, Um pouquinho menor que a Gibson. então a guitarra é menor. A 330 é maior. Tanto é que o John Lennon gostava dessa guitarra porque ela era mais curtinha. Seu Tiguês, tem abertura em cima, seu Tiguês. Os japoneses são muito mais inteligentes que a gente. É só abrir por cima. Ele tá aí metendo o dente na lateral, não vai abrir nunca isso. E aí... Ah, japonês. Olha lá, japonês. Pra que facilitar se a gente pode Japonês. complicar, né? Ó, uma pra cada, todo mundo ao mesmo tempo. Eu não quero não. Vai arregar. Tá, vai. Tem que todo mundo comer. É. Só se for uma Super Lemon. Pode ser uma Super Lemon. Super Lemon. Cara, não, mas... É muito Uma gostoso. Super Lemon. Ele acabou de ler aqui. No Brasil é... Ah, eu não ganhei, obrigado. Não, você não vai aparecer, né? Tem que ver a sua cara. A minha reação? Todo mundo espera junto. Vamos ver aqui se Não pega. Puta bonitinha, uma bolinha. Ai, Deus do céu. Já pôs? Como é que vende isso? Nossa. Nossa. No Brasil chama poá. Mano. Isso é um limão. Mas é muito bom. Passou. Nossa, é muito gostoso. Mano. Ai. Não é? Ah, que bom, passou. Tá passando. Chegando doce. Ai, graça. Pera aí. Essa não é aquela que ela fica assim. Não. Depois ela volta. Você mordeu? Não. Não, não pode morder não. A língua fica roxa, tá ligado? Fica não. Não, Não era o que faltava. eu vou te falar.
Eu acho que essa daqui ela fica gostosa e depois ela fica ruim de novo. Já? Eu não lembro. Eu não vou dar spoiler não, vamos lá. Perso Filho. Não é pra morder, hein? Quantas perguntas já foram? Gostoso, meu. Umas duas. Mano, animal. Ah, tá. Tiguês, é certo aumentar ou diminuir a altura da ponte de uma estrada usando os parafusos do pivô? Ou a altura deve ser regulada apenas usando os parafusos dos carrinhos da ponte? Aí depende. Se você vai usar ela flutuante, que é o ideal para Fender de 2 pivôs, você levanta ela e abaixa o pivô para ter uma flutuaçãozinha no esquadro. Para quem vai usar pouco. Agora, quando vai usar muito, aí você levanta ela toda e abaixa nos saddles mesmo, nos parafusos de dentro. Pô, a minha Fender, você falou pra deixar assim, eu gostava que ela ficasse encostada, né? Mas não afinava. Aí quando... É uma Fender Plus, uma Strat Plus. E quando eu deixei assim flutuante, aí não desafina e tem aquele... Tem um joguinho fazer que um vibrato. é o vibrato afinado, porque quando você trava ela desafina, porque ela sempre vai estar afundando na madeira, vai estar enroscando na madeira, alguma coisa. Não afinava. E tinha aquelas travas do Wilson Roller. Tá É, tinha roller, o Wilson trava, Roller Nut. roller Roller nut. Nut. Você tem uma Jeff Beck? Tenho. Não é Jeff Beck, é uma Standard Plus. Strat Plus. O Jeff É, Beck não tem um. A alavanca é bem inclinada. A dele eu só Deixa deixei. bastante. O Jeff A minha Beck- ficou um pouco assim. Eu só deixei para não desafinar. Ela fica um pouquinho flutuante. Que é para dar o vibrato O afinado. Jeff Beck fica assim, né? Não, o Jeff Beck pode botar lá atrás uns 17 graus. Sério? Tava, né? É para puxar pro agudo. Ele puxava. Tem alguma pergunta? Vai ter. Opa! Cristiano Alves, veja você. Trazendo todos os mistérios da música pra gente. Depois de pintar e restaurar uma guitarra, que já não me lembrava de tocar, está acontecendo uma bruxaria. Na corda mizinha, na 12ª casa e na 13ª casa, a nota é a mesma. Como retirar essa feitiçaria? Abraço. Ah, mano. Bom, Põe um traste no meio, divide as casas. Você tocou muito Black Sabbath, né? tocou Black Sabbath na sexta-feira 13. Não falta um traste no meio? Pra dividir as casas e dar um... Não, aconteceu o seguinte. Você deve ter dado uma pancada e afundou o 12º traste. Então, Ah, não pega. o que você tem que fazer é bater o 13º, tira as cordas, abre a corda pro lado e bate em cima do 13º. Porém, você vai ter que fazer o 13º, 14º, 15º. Então, bate no 13º e um pouquinho cada um pra frente. Estraga E vê tudo, se deu certo. Depois E traz traz pra pra cá. cá. Vem pro Brasil com ela. Se não sumir, é porque afundou no 12º. Então, tem que vir com o formão, dar uma cutucadinha por baixo, dar uma levantadinha no 12º, depois pôr um filetinho de Super Bonder. Ou toca no 11º e dá um bend. Dicas. Aí é guitarrista, né, falando, aí é outra coisa. Aí é Fender. Já não é mais do que Caramba. Você não fala que Fender, os defeitos continuam, você que se adapta. Você tem que se adaptar aos efeitos dela, senão... E aí? O nosso Marcos Mamute é uma das poucas perguntas que tem Ah, hoje. Mamute. Ó o Mamute, o Marcos tá sempre aí. Ele fez a tele que ele falou que ia fazer? Vai fazer. Faz uma tele, né? Não, ele tá mudando, tá vendo uma Les Paul. Eita. Era uma telemute, agora é uma... Mas Les Paul Mute. Boa noite, amigos. Voltou a sua? Vai voltar, né? Ah, certeza que vai. Vai ficar ruim de A minha tá novo. gostosa. Certeza que vai. Davi, quer uma bala, Davi? Dá uma aí pra ele. Não. Fala, por quê? Davi! Vem cá! Não, dá uma balinha pra ele, coitado. Ele participa sempre com a Eric. gente. Vamos com o Eric também, pra fuder. O Eric também, Não, lógico. o Eric Eric, conhece. grande Eric. É, mas primeiro pro Davi. Você não quer os negócios do Japão? Tô trabalhando, pô. Não, balinha. Ah, é? Eu quero sim, quero um salgadinho. Balinha, No balinha. Zagadinho não tem. Essa balinha é top. A gente abriu a bala. Gengibre, mano. É. Um refri. Isso aí é... Vem falar oi, Davi. Isso aqui é azedo, né? Não é nada, imagina. Azedo demais. Não, amargo, né? Ele é amargo.
Vai lá dar um oi. Nossa, velho. Vai lá dar um oi e fazer uma carinha de limão. Mas passa, cara. Mano. Grande Maurício. Ele é mais baixo que você não tá. Grande Marcelinho. O cara é um gigante, olha isso. Eu adoro balinha azeda. Mas essa. Pesada. E essa Davi? chocopaia? Não tem nada mais. Não abriu ainda, não abriu ainda. Semana que vem. Davi, Ele falou que encolhe. vai mandar outras coisas também. Pode mandar. Refrigerante, japonês. Cadê também. o papel? Cadê o papel? Porra, esses refrigerantes japoneses são bons. Olha, é o seguinte. Fanta melão. Melão, é. A nossa tradição. Ah, dá um negocinho aí. Não. Já deu uma balinha, pô. Ah, aquele Ó. salgado. Cadê o papel? Teu pai Tem o X-Nate? Bom, já que tem tradição dos caras mais legais mandarem bastante coisa pra gente, ninguém saber o nome, vamos dizer que foi o Rafael Rodrigues então, né? Quem foi o Rodrigues, mano? Dá pro Eric. Rafael Vamos Rodrigues? falar que é o Rafael Rodrigues então? Vamos por ó. Acho que não. O cara mais legal do mundo. É ele mesmo, é Rafael Rodrigues. Deve ser, né? Foi ele que mandou? É. A bala é boa. A bala é excelente. Nossa, a bala é gostosa mesmo, velho. O salgadinho, que não é salgadinho, é docinho, o pessoal O gostou. carinto. Do Carito. Ah, já Isso pra aí. conhecer essas coisas. Não, eu achei que era Obrigado, viu, Rafael? Obrigado. É Rafael mesmo? É, não sei, né? Vocês perderam o bilhete? Eu vou achar lá o bilhetinho. Puta, o nome dele é japonês, velho. Rafael. Sabe ler japonês, já? Não é, não. Olha, era o bigode do Malespol. Ó, já, por que tá escrito aqui, ó? Esse é o nome dele. Caraca. Rodrigo. Rodrigo É sério? Surafueiro. Caramba. Que seria Rodrigues. É Rodrigo, né? Rodrigo. É o Rodrigo. O cara não é do Brasil esse telefone. Não, mas... Não, ele tá lá no Japão mesmo, ele trouxe de lá, mandou de lá. É, 8190. Ele mandou na Liberdade. Não, ele comprou lá no Japão, pô. Não, não, beleza. Cara, obrigado. Muito bom gosto. Tem nem como Cara, ele agradecer. sabe o nome dele, né, velho? Mas sabe por que não tem nem como agradecer? Manda Porque o principal é o bilhete. mandar o nome manda dele. peças do Japão. Não, eu tava dentro da caixinha. Alguém pegou Japão. É. É Japão. e derrubou no caminho. E derrubou no chão. Derrubou Manda no ele chão. mandar no WhatsApp, que é o nome dele direito. Ainda Manda WhatsApp com... Não A gente não tem lá. line. A gente só tem Ainda que, WhatsApp. ainda que ele tenha tido cuidado, porque assim, ele é tão perfeito que para não ter problema de perder, molhar nada, ele plastificou o bilhete. E como é que você sabe? Como eu sei, porque estava no chão. Tá bilhete. vendo? Olha como cara, eu tava O no chão, bilhete porque tava o senhor no chão. Marcelinho derrubou no Não, chão. mas ele pegou antes. Plastifica... Não, peguei depois, agora que eu fui lá que eu peguei. Eu não vi, não. Salve Tiguês, acompanha seus vídeos daqui do outro lado do mundo. E é com grande estima que ele envia essas guloseimas. Rafael Rodrigues, tá aqui, ó. Olha que Pô, feio. eu falei que tava um papelzinho Um plastificado. papelzinho não. Como é que ele falou que não... Como é que Tá ele sabia? plastificado. Como é que ele sabia que tava plastificado? Quer o Rafael Rodrigues? É, eu tenho um sexto sentido dessas coisas. Rafael Rodrigues lembrava o nome, ele nem sabia também. Ele mora no Japão? É Rafael, né? Rafael. Rafael. Não é Rafael. Rafael. Como é que é em japonês? Rafael. Rafael. Ra? Não, Em japonês. Rafael. Não tem Ra. Rafael. 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 Temos nosso intérprete pra isso. Rafael. Ra. Ra. Não tem lá e não tem... Rafael. 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 Cara, esse foi o melhor presente que a gente... Bom, guloseimas. Foi um dos melhores que a gente Fala recebeu que aí. meu nome no Japão é Antonio Caruso. Antônio Carlos. Olha, pra não vir o Eduardo Ferreira aqui falar que a gente só fala de... que não fala de música, voltamos aqui com o Mato Mamute, onde paramos. É. Boa noite, amigos. Primeiramente, estou na torcida para que a fisioterapia do pé dê resultados. Muito obrigado. E também vibro por uma solução mais definitiva para esse joelhinho dodói. Quem é esse aí? Que esse grande skatista... Mamute é irmão já. Que esse grande skatista possa voltar a galgar os degraus da vida. Ah, o degrau não, as rampas da vida. Então, O degrau acho que eu não pulo, né? fiz 2 fisioterapias já pelo set, tem que Você agradecer. pula? Você Muito. tá andando de skate? Tô. É pad, é aquele... Desmamei o stand-up. Ah, é? Fui pra Pump Track, que é aquela pista de Autorama que você anda de bike, anda de skate. Aqui não para nunca? E aí eu fiz sem o pedal. Eu fiz o aquecimentozinho com Lá em remo. Ibirapuera? Não, lá na Pump Track, lá do Bom Retiro. Ah, Já andei algumas vezes lá, já desmamei do... Lá, né? que Da demais. bengala? Do remo. Ah, Agora o próximo passo é fortalecer, né? Porque eles não... Não sei se eu contei isso aqui já, mas nem convém também. O chefe de cirurgia, que é um cara que manja muito, lá do SET,
Ele falou que não compensa operar porque eu tenho as funções, né, de esticar, dobrar, só não tenho força. Então que é melhor tentar uma coisa que não Menos seja invasiva, que é fortalecer o quadríceps, né? Tentar ganhar força e pode ser que eu opere e fique pior do que eu tenho hoje. Então tentar isso primeiro e eu acho que vai resolver. Tô com o Bruno na fisioterapia, que é fera pra caramba, tá me acompanhando 2 vezes por semana. Daqui a 2 meses teremos uma boa resposta. Continuando então com o nosso querido Mamute. Seu Tigueiro vai comer tudo, parece que as crianças aqui. Calma aí. Quer abrir presente na Natal, abre todos a véspera, depois cola, fica aqueles embrulhos tudo mal feito. Essa aqui, deixa eu ver uma coisa. Tá bom. O quê? Nada. Tiguez falou sobre os violões de 12 cordas da Del Vecchio e da Di Giorgio. Além dos Giannines, bem melhores e com tensor, era tudo que tínhamos aqui no Brasil. Del Vecchio era um pau com cordas. Tinha um que não afinava, nem com reza brava. Di Giorgio era algo indescritivelmente tosco, Puta, era horrível. que mal podia ser chamado de violão. A escala dele era dessa largura, seu 12 cordas. Curiosamente, as duas marcas produziam ótimos violões clássicos. E o dobro da Del Vecchio aparece até na capa de um disco do El Clug com George Benson. O dobro da Del Vecchio. Tinha, o Jorge Benson tinha. Earl Clug, né? É o George Benson. dinâmico. Pena que não tinha tensor e a captação era muito ruim. Eu tô com medo de perguntar se já terminaram a bala. Não, tá. Nada. Já. Já terminou? Eu já acabei. Caramba. A salivinha ácida aí nessa boquinha, hein? Tudo fôlego na boca. Realmente evoluímos muito na fabricação de instrumentos. Não é, Tiguez? Ó, o pé não pode comer essas coisas, tá comendo. Não, esse eu posso que é assado, não é assado esse? Não, frito. É gostoso que tem bastante glutamato monossódico também. É frito. Então, ó, Sabia que o gosto do camarão tá na cabeça dele? é. E E rabo, né? Do camarão. E rabo. O gosto do camarão tá na cabeça de quem come. Que já tá camarão. falando. Então, Acho que o Maurício todo mundo fala fala pra jogar a cabeça fora, né? Por causa Deve ser a cabeça isso aqui, né? da cabeça. Então, o que Você tem lembra pra da fora? embalagem dele sem? Que era transparente. Não, Era que era a cabeça do camarão na capa. É a cabeça do camarão. Então, daí É, aí, não, eu queria inteiro. o cara me explicou que é o seguinte, que onde você tem que jogar fora é aqui nas costas. É a cabeça, a parte de cima. Que a pessoa... É o intestino as pessoas- dele. Então, as pessoas, você tem que chupar. Fala que o que tem de gosto aqui É bom? é A cabeça do a cabeça camarão. dele. É o que você tá chupando aí. E aí, então, tanto é que pra fazer Mas não é a parte caldo... preta. Não, não é o intestino. Então, que fica nas costas. Você tem Intestino que, limpa. você tem que tirar É, e fica arrancar com fora. palitinho. É, no palitinho. Ou trabalho de chinês, né? Meu pai fazia isso, ele pegava e ficava Não, a um gente por um. tirava de todos os Um por camarões. um, com palitinho. Tira aquele negocinho preto. Na Sabe quem é o faxineiro do oceano, né? A baratinha. Não, ele. É. Come todos aqueles... Então, já viu? Eu vi, era na Coreia. Eu vejo esses programas no YouTube. Que é das comidas de rua no exterior. Aí tem um que. Sabe, é uma barata, só que é desse tamanho. É uma barata. Feio. E o Aí, cara come. um monte de perninha, aí os caras vão lá, fritam, abrem e o cara vai, Saboroso. o cara vai comer, tem gosto do quê? Camarão. É um camarão. Ué, bicho de coco tem gosto de coco. É. Aquela larvinha. Então, deve ser gostoso, né? É gostoso, já comi Deve por ser, acidente, é gostoso. Então, diz que é gostoso. O de madeira também diz que é gostoso. Mas você tem que jogar a cabecinha De fora. madeira, que é o cupim. Não, é igualzinho. Parece um bicho de coco, fica aquela larva desse Ah, tamanho. tenebro. É. Ah, não tem coragem não. Já criei tenebro pra dar pra bicho, mas... Diz que aquilo nesses programas pelados e qualquer coisa que os caras ficam... Ah, sim, tenebro eles comem. Os caras dão uma torradinha. É. Aqui no Brasil o pessoal Não, come, né? proteína pura. Içá. Içá, tudo bem, eu nunca comi. É, a Içá, formiga, tudo né? bem, eu nunca comi, jamais comeria. Ah, tá na jura também. Eu nunca comi, eu só assisti naquele... Nunca comi. o filme Estômago. Que o cara faz... Ah, bom. E aí, terminando aqui com o nosso amigo Marcos Mamute, saúde para vocês. Grande abraço do Mamute. Abração, Abração, Mamute. até breve. Programa de luteria, né? Não, a gente vai. Tô louco pra acabar aqui. Que a gente começa o programa, meu. Vai. Quase 1 hora já só de luteria, tá chato. E a gente não falou vambora. nada de geologia ainda. Felipe Joseph to play.
Fala, meus amigos, perguntinha de luthiers. Tiguez, quando você constrói a escala do instrumento, quais as suas etapas? Faz os slots dos trastes e raia, ou você raia primeiro e confecciona os slots depois? Esse procedimento você já fez com a escala colada e antes de acolar? Bom, Por último, faz os slots na mão com serrote ou usa máquina? Abraço. Essa até eu sei. Assessoria Tiguez. Cursinho a jato. bom, Intensivo, ó. quando eu vou fazer o binding nas cordas, nos traços, como é que chamam? O nib? O nib, eu colo a escala no braço Tem outro aí. e vai ser o apoio do nib, do binding. Então eu faço a escala, colo a escala em cima da madeira, aí eu corto eu corto tudo na mão. Eu tenho a sulta que dá o ângulo para mim correto. Eu faço o ângulo, o esquadro dos dois ângulos, né? Ponho a sulta aqui, depois põe do outro lado, ela tem que dar igual. O que é sulta? Sulta é para você achar um esquadro dos dois ângulos. Quando é paralelo, você põe uma esquadrejadeira, dá. Mas como ela tem um ângulo e é um triângulo, você tem que pôr uma sulta, esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Aí eu dou uma conferida, risco todos os ângulos no ponto certinho e corto com uma serra. Tem uma serrinha japonesa que é monstro, né? Você viu, né? Tô fazendo com ela agora. Aquela Você samurai? vai uma, na volta já tá pronto. Do Rafa? Aquela de do cortar a Rafa. cabeça? Aquela samurai? É. É. Tá zoando aquela? Mano, você faz assim, ó. Não, você não pode errar, porque Pera aí. já marcou. E na volta ela come pra frente e pra trás. Você vai. Acabou. Acabou. E vai, meu, vai fundo. Tem que tomar cuidado, senão você sai no braço. Animal, eu ganhei do meu netinho. Que o avô dele deu uma aposentada. Eu ganhei um monte de ferramenta. Ele é Mas eu não roubei, né? Ele fazia marcenaria, né? Não, hobby. Então, Eu gostava de ferramenta pra caramba. Mas a grande eu não achei, não é essa aqui não, né? Ó, Não. maior. Ah, tá aí. olha só. A diferencinha. Essa aqui é da Steel Mac. Não. Essa aqui é daquela brasileira. Maxi Tools lá? Eu acho que é. Eu tenho da Steel Mac, tem essa daqui e essa aqui eu ganhei agora. Essa daqui, meu. Cortava cana com ela. Assim. Era pra trabalhar Eu tenho até dó de usar porque se ela perder o fio, não sei como é que eu vou fazer. Vou ter que mandar no Japão pra ficar, porque é micro o dentinho dela. Bom, é animal. Então eu faço assim, aí eu ponho o traste, já deixo tudo alinhado, ponho o traste, colo o binding, depois aí eu corto ela por cima, corto o desenho do corpo. Mas já tá colada no braço aí, não? A escala já tá colada, eu só faço com a escala colada. Tá. Então já, a primeira coisa é fazer o raio. É. Eu colo no braço, Cola no braço, faz... faço o raio. Não. Colo no braço, marco todos os traços, Ah, corto, faço o raio, ponho os traços, Binding. binding, dou uma baixada no binding para ficar mais ou menos na aí tem uma medida. confusãozinha. Primeiro você corta a abertura do traste. Sim. Depois você vai dar o ângulo, mas aí você não vai Isso. ter... É, Mas você não vai ter mais profundidade no meio do que na ponta? Ou tanto faz? Não, porque já tá certo. A profundidade que tiver no bico tá no meio. Então, mas a hora que você abaular e fizer o raio... Não, mas a profundidade você vai ver, se você precisar, claro, né? Mas não, depois você tem que... Ah, eu tenho um outro aparelho que eu ponho para saber se tá na medida. Tá. Claro. Você tem raio preferido? Hã? Você tem raio preferido? Eu tenho 12. 12? Só uma 12. Mais planinho, né? É Ibanez 12? Hã? Ibanez é 12? Já tem a Prestige é 16. Jackson é 14, né? É 12, 14, tem todos os raios. Gibson. 12. Não. É 10, 12. 12 também. Então a 727 qualquer coisa é da Fender 54. 725? A 54 é 7,5. Outra é 9. Depois 9,5, 70. Não, a 62 é 9,5, né? A 57 acho que também é 9,5. Não gosto. Esclarecendo o episódio anterior, que a gente ficou na dúvida sobre Fantástico,
E o Tio Play explica: Oper, quando comentei no canal anterior, não, no programa anterior, que comecei a ouvir o Fantástico, é aquele teste de audição que você fez aí. KKKKK. Sabe aquele teste de audição? Ah, Mas tem uma sacanagemzinha ali. Quando começa, não tem som nenhum. é. Não tem nada ali. Tanto que ele faz uma brincadeira assim: nossa, você tem um super ouvido supersônico, você ouve mais que um cachorro. Quando começa a entrar as faixas naturais, que ainda está dentro do verde, aí ele começa a emissão. E aí vai. Quer dizer que o começo é picaretagem? É, aquele primeiro slot Então, lá, assim, não. Aquele primeiro. Sabe por quê? Eu coloquei isso no episódio passado. Quando você olha a faixa de início, tá vazio. Não é sub. Não tem frequência ali. Quer dizer, nesse caso não tem. Ah, então é zero. É, porque eu consigo auditar isso. Ah, tá. Porque eu sei que, por exemplo, tem aquele apito do cachorro que você não Sim, escuta. dá pra auditar isso. Mas aquilo é uma frequência, porque Sim. o cachorro escuta. Sim, mas você consegue ler, você consegue enxergar a frequência. Ah, entendi. Não consegue ouvir. Quem mais? Aqui é o Papai Novo aqui. Guilherme Quintão. Salve Peritiguês. Sobre o assunto da Technical Wood, também acredito que seja um material com excelente potencial. Entretanto, não há informação sobre sua composição e procedência. É difícil de achar. Dessa forma, a qualidade depende somente de boa vontade de quem fabrica. É, mas eu acho que é bem relacionado com baquelite. As que eu vi, as antigas, era baquelite pura, é um super material duro, basicamente um plástico, mas é um mais forte que... Lembra da Talman? Ok? A Talman. As Talman. Então, o que é aquilo lá? Resoncast. É o corpo, né? É. O corpo também não é madeira, é um material lá, um plástico, um injetado. Não, eu acho que parece que eles pegam madeira Não, em pó e põe uma resina. não, aquilo não é possível. Eu tenho ainda. É tipo um aglomerado macio. É. Estamos acabando, tem mais uma meia dúzia aqui, a gente começa o programa. Então vai. Felipe Mendes, TV. Olá, Peri, Tigas, tudo certo? Tudo. Me chamo Felipe, falo de Tubarão, Santa Catarina. Já fui. Graças a vocês, comecei a mexer nos meus instrumentos. Nos meus tempos livres, me ajudou muito com a ansiedade. Ah, que bom. Eu tenho um cliente de Tubarão. É o... É Porto. Tem uma contradição nisso, não tem? O quê? Porque a atividade de habilidade, normalmente, se você tem ansiedade, como eu tenho também, né? Naturalmente te deixam... Não, mas não quando o cara não vê. Quando o cara vê como hobby, né? É. Ah, bem lembrado. Ah, ótima deixa. 9 e 10, mega feirão do robismo. Ah, que legal. No... onde que é mesmo? Tênis Clube. Tênis Clube, ali no Cambuci, né? Limação. Limação, Cambuci, né? Você precisa de ajuda? Vai, Tá. vai. Porque ele carregar bastante coisa, né? É. Quem sabe eu pego alguma. Não, porque eu... Ah, obrigado. É porque eu achei Esse que... ainda deixa um cheiro muito bom na mão. Bom, melhor que cigarro, né? E aí você fica imaginando, o cara tá fazendo uma atividade que deixa, que relaxa. E quando você começa a ver que tá tudo dando errado, acho que não é muito bom pra sociedade, né? Não, eu acho que pior quando o cara, tem alguém cobrando você porque eu paguei, eu quero. É, também. Aí é bom. Muito obrigado pela força. Seria uma honra Delícia. O quê? ter minha pergunta respondida por vocês. E Qual? vamos responder Qual a na pergunta? semana que vem. Que pergunta que é? É porque ele não tem ansiedade, então vamos deixar ele esperar só até semana que vem. Maldade. A gente responde pra ele. Sacanagem, meu. Sou entusiasta e acabei colocando um captador na guitarra, um mini humbucker na boca do meu violão, para ter um som diferente. Fiz a ligação independente com outro jack. Só porque deu muito ruído. Alguma dica do mestre? Fica aí que semana que vem a gente responde. Que coisa. Eu não vou falar, eu não aguento. Se for, era Hot Haze? Esse Tio Riz é mais ansioso que ele. Pode ir. A humbucker? É Um o mini, mini humbucker. ele pôs um mini. Mini humbucker não poderia dar barulho, seu ruim, Na o boca seu do cabo violão. dá ruim. Ou o seu jack, ou o seu potenciômetro, alguma coisa que você fez errado, porque o mini humbucker não dá barulho. Tem que ir um por um então. Ah, e também tem essa, você teria que fazer um terra para você pôr a mão e parar o barulho. No violão? Coisa que o violão não tem. É. Mas eu faço terra, Pelo cabo? não interessa. Tá bom.
Isso aí é. Tá muito ansioso esse menino aí. as Deixa ele. chaves, 7 chaves guardadas. Tem que fazer uma blindagem no violão de aço, pô. Por baixo das bolinhas, pô. É difícil. Ou tem que ter uma mão muito Nada que pequena. R$500 eu não faça pra qualquer pessoa. Volta a falar em dólar. Por enquanto. Volta a falar em dólar. Por enquanto. É isso, né? Obrigado, gente. Vocês vão. Calma, Fernando do canal. Não, dessa pergunta. Buenas perto, tudo certo? Esta live foi gravada recentemente sobre aquele assunto da galinha. Eu não conhecia o cientista antes, mas vi que ele explicou com propriedade a relação da evolução das espécies que eu tentei explicar dias atrás. Eu não tive tempo de assistir ainda, mas bastante interessante. Tenho tentado... Pirula? Não, então, eu queria falar do Pirula. O Pirula também comecei a seguir, que também Pirula é Que é legal. pirula? é um Sou cara... professor de Paleontologia? paleontologia. Quem? Muito legal. Quem é esse? Pirula, Pirula. professor de paleontologia. Do YouTube. Que faz uns trampos também com o Sakane. Que é o do Space Today, que também é legal. top. Eu gosto do Sakane. Canais cientistas, seu Tiguês, tudo no YouTube aí. Já divulgamos aqui. O Pirula procura dinossauro. Mentira. Sanyo, que é o de tudo um pouco, que baixo lindo, esse de 6 cordas que o Mestre Tiguês fez. Top das galáxias. Ah, aquele tigre. Nossa, é do... Mostramos. De quem que é mesmo? Era do prateado. Era... Não, aí... Dos anos 90. Ah, nossa. Imagina, aquele baixo tem 30 anos, bicho. Não é É. inacreditável, tá perfeito. E a ponte... Nossa, a ponte, o cromo tá bom. Nossa, tudo zero. É que o cara derrubou e quebrou as. Leandro emendas. Solskjaer, segundo o Davi, né? Segundo eu, Solskjaer. Tiguês, eu tenho um Fender Precision Japan, estou pensando em trocar a ponte. O que você sugere, Gotô ou Hipshot? Bom, não sei se você sabe, essa ponte é exatamente igual a da Fender americana, porém, só a rosca que é diferente. Você fala, essa ponte é vagabunda. É exatamente igual a da Fender, exatamente. É um L, assim, um L curto, com a rosca milímetra. Estamos com os melhores assistentes Não, esse do aqui é mundo. moderno, esse aqui é mais moderno. Os caras O estão muito antigo é ligeiros uma hoje. lata amassada, Esses nobres são originais? esses são. Sério? Veio no micro-ondas OGE também, 1970. Assim. Parece da Garrick. Nini. Daqui também é assim. O L. O L. Fez o L. Não, chapa- o L é uma chapa e o quadrada. Saddle. É bem simples. E a Fender, essa aí é mais moderna, é top. Mas a antiga era niquelado, horrível, mal feito pra caramba. Todo mundo trocava por uma Badass. Que era, você consegue pôr de volta? Duvido. Não vai conseguir. Sem derrubar, tá? Duvido. Mas se derrubar, tá pago. Duvido. É japa americano? Merda. Não é difícil. É aí. É aí. É torto. É isso então? Entre Gotô e Hipshot, Entre Gotô e Hipshot. Qual que... você sugere qual? Nenhuma das duas. Olha, eu vou falar. Bom, na época dos anos 70, todo mundo punha uma Badass. 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 Menino... Que era uma ponte mais rechonchuda, que o Geddy Lee usava no Rick, inclusive, dele. No Rickenbacker. E no jazz dele também. Só que no Rick dele, além de ele usar Badass, ele punha um Dimarzio, viu? Eu tenho uma foto. Ah, tenho não, não tenho mais. Eu tinha uma foto dele. Era um Rickenbacker com a ponte Badass e um captador de Dimarzio amarelo, no agudo. Amarelo. Aquele bege no antigo dos anos Tá no 70. Precision isso ou no Não, Jazz no Bass? Rick. Ah, E no jazz dele, ele põe uma Badass também. Marcelo, aproveitando que você tá aqui hoje, você reparou alguma coisa no seu Tiguês ultimamente? Uns olhos bem brancos, sem aquele cansaço, aqueles vasos vermelhos, aquele olhar amarelo, só pra falar que eu parei de fumar, aquela pra dar exemplo pele, pra esse povo aquela aqui, pele né? cansada, né? Só pra falar que eu parei de fumar. Ressecada, Eu parei de sem fumar cor. faz Olha, um mês e meio. olha a cutis desse olha, Putz. olha a cutis dessa. Eu aplaudo a mim mesmo que é puta, meu, vai, colágeno. tô sofrendo. Quanto Viu? colagem, dá cutis de pêssego. Parabéns. Muito bom. parabéns, Tiguês. O Pé já falou isso umas 20 vezes. Eu falei, Pé, tá bom, eu não vou voltar a fumar. Eu falei pra você não falar pra ninguém que você tinha parado, porque se você volta e você não fala pra ninguém, ninguém vai reclamar. Agora todo mundo vai falar. Marcelinho, está na cara.
Agora, Ah, esse brilho aqui dessa cutis do Marcelinho, você só consegue com cultura japonesa. Cultura japonesa, comida Muita alga, muito salmão, muito arroz, gohan, Gohan. Gohan. muito E sem shoyu. falar no Michushiro. Michushiro. Fora o wasabi, né? O wasabi que é Adoro o... Michushiro, né? E eu sei que aquilo ali é nada mais é que um pano que o cara passou, lavou a cozinha, esfregou e esquentou. Mas é isso mesmo, é uma Puta, delícia. mano, mas eu sei que aquilo é bom. Não é tão fácil de fazer. Eu adoro. Eu comprei a massa. É, ondashi, Hondashi, Miso- miso. Hondashi o quê? Hondashi é... Não, é. Eu sei o que É é. o pelo de peixe, pozinho de peixe. É peixe. Aí você compra o potezinho miso, Não. Você põe o miso. põe os dois, acabou. Se quiser você põe tofu, põe Hondashi. cebolinha. Hondashi. E uma cebolinha, É. um tofu. Não, peraí. Pra que eu ponho o No Hondashi? potinho. Oi? O Hondashi é pra É pra dar o preparar. saborzinho no miso do pano. Ele é um pote de. Não, mas o miso, tem um miso que vem pronto. Ichidai. É um pote. Então, Michushiro. É um pote, vem um pote que você só põe água, já vem a maçaroca pronta. Tem. Tem, Potinho. tem, Não mas... é, não é, Mas você pode fabricar o seu miso em casa. mas é com Tá falando Michushiro? aquele que vem no pote. É, você compra o miso, que é uma pastinha, Esse é o miso. Então, mas o miso. Mas você precisa misturar miso. isso. Aí você põe o ondashi. Aí você pode colocar o tofu, não põe nem a pau. Tem que pôr o Hondashi? Miso é a soja, é Isso. a pasta de soja. Hondashi é o tempero de peixe. Aí você pega o negócio, a pasta de soja com o negócio de peixe Põe água quente. para misturar. Aí você tem o blade, faz a mistura dos sabores. Aí você põe uma cebolinha para dar um Isso. verdinho. E os tofu. Mas você mistura tudo na água já. Isso. E se você colocar então uma alguinha ali, rasgadinha, Eu amo. aí dá aquele... Por outro dia eu comi umas algas, meu, lá, eu fui no... E a conchinha? Não é vongole, é conchinha, né? Que eles põem. É tipo um vongole. É vongole. Mas aí já é chique, aí já é mais. Mas é um... Viu, pera, eu fui lá comer, nós fomos no aniversário. O que nós fomos comemorar? Na última vez foi o seu Dia das Mães. Nós fomos no Oriente House. Aí fizemos uns rodízios, lá, pediram uns rodízios lá. Animal Oriente House, hein? Bom. E, meu, veio umas algas naquele, como é que chama? Temaki? Temaki é o cone. É o cone? O cone de alga, né? É. Mas, meu, veio É o tonic só no Brasil põe cream cheese. Acho que é coisa Não, americana, né? não, americano que eu também Mas veio na. Veio Não, tipo, no original. Veio um daquele lá, meu, mas saiu uma placa de alga. Na hora eu falei, nossa, se o Pé tivesse aqui, ele ia comer essa Comia alga a placa toda. inteira. Não, mas o Eu mais, comia a alga que saía do. Desplacava do. Nossa, é muito o bom. mais gostoso é o coreano, a alga coreana porque é mais temperada. O pé come de vez em quando. É, sabe? eu sei, eu trouxe aqui, Aquilo é mais gostoso. Porque a alga japonesa não tem gosto de nada. É. Tem gosto de couve frita. Não, e é até importante, porque a gente não tem muitas fontes de iodo, a não ser o Couve frita é muito cloreto bom, de sódio. né? É, não é sal, Couve né? frita é muito Nossa, eu bom. tenho Cloreto. comendo lá um hot roll, não, é um chama. John. Bom. É um salmão É. com creme cheese e o couve frito em cima. Pô, Couve frito. mano, é Couve uma frito. Pelo amor. Puta que. Não, pera, Então. não vou nem falar, mas é muito bom. Eu substituí o tal do cloreto de sódio, que o pessoal chama de sal. Uso sal rosa. E por uma lei é iodado, né, no Brasil. Eles dá um spray de iodo. E aí, dizem que você não deve suplementar com iodo. Tomar iodo puro. E as fontes de iodo é ostra, salmão e alga. Então é... Então, o tipo, sal iodizado, iodado. iodado é com iodo. É iodo, E faz mas- bem, então. Por que esse cara fala que faz mal? Isso é uma teoria Mas da não se conspiração. deve, então não se Sal é deve. muito bom. Primeiro, não se deve suplementar iodo. Segundo, não deve se suplementar com clorito de sódio, que não serve pra porcaria nenhuma. Não serve pra nada. Você ouviu falar das Sal de comidas sem verdade, sal de verdade tem... Vamos falar aqui, ó. Vamos deixar pra... Pera aí que ele vai responder. Esse cara manja. Esse é o rei do sal. Então vai, vamos. Vamos acabar isso aqui, eu não aguento mais isso aqui. Deixa eu ver aqui. MP Sobreira. Sobre o episódio 162... Então, Esse é o 3, né? Aí, tá vendo? Aí, ó. O Pé soprou errado Tá pra mim. vendo? Ah, não, eu concordei errado, é diferente. Eu concordei errado. Era 163. Esse aqui é o 63. No 62 ele dizia: obrigado por responder minha pergunta, vocês são feras. Fizeram a minha noite muito feliz. Qual pergunta? Não sabe, óbvio. Você quer que eu vá procurar a pergunta dele? Não! O importante é estar Obrigado. feliz. O importante- Obrigado. Bom, resolvi. E olha, pergunta, é então um tá bom. prazer a gente responder pra você. E também pra aquele menino ansioso, que a gente não ia responder hoje. Seu Tiguês é mais ansioso que ele.
Respondeu. E a última é do nosso aniversariante da semana passada, Denis Biondi, sobre o violão de 12 cordas do Seise. Eu não considero isso vídeo, e sim material de consulta indispensável. Obrigado, Perit Gay, sempre. Oh, que bom. Então, obrigado a todo mundo, obrigado Ao Ibicem, ao aniversariante da semana, ao Rafael. Rogerião. Rafael, muito obrigado pelas Rafael, guloseimas obrigado. maravilhosas. Semana que vem vai ter mais alguns doces. porque Manda não um tem WhatsApp. saudade. Da onde do Japão você tá? Boa. De onde ele tá? Pode mandar nos comentários que aí eu, em vez de publicar, eu salvo e a gente grava aqui. Boa ideia. Bacana. Bom, agora eles já sabem, né? Acabou. Tchau, quem gosta de luthieria. Até a semana que vem, ótima semana. Agora nós vamos falar sobre assuntos que não interessam pra ninguém. Um abraço e um beijo. Agora, então, como que você vai voltar no assunto? Pra gente questionar o nosso professor. Bom, um dos assuntos que é rapidão, que gerou dúvida aqui. Tira o café. A muralha da China tem 5 metros de largura e realmente não pode ser visto de jeito nenhum do espaço, porque a estação espacial, por exemplo, está a 400 km de altura. Os caras conseguem identificar até, primeiro, se as condições meteorológicas estiverem perfeitas, não tiver nuvem, com uma lente muito boa, e vai ver um risquinho, que é muito pequeno. Então, respondendo aquela pergunta lá, nossa dúvida, não Quantos existe quilômetros? nada feito... Só 400? 400 Nenhuma. 400 mil quilômetros. Ah, bom, 400 mil. Mas as cidades. quilômetros tá aqui do lado. Você consegue ver Não, você vê à os noite. continentes, né? À noite você vê as cidades É. iluminadas. Você vê luz, né? Luz. Mas nada criado pelo homem. Tem que É. ser uma intensidade muito grande de luz para você enxergar. Como você tem a cidade inteira iluminada, você vê. tem um pingo de luz. Você tem o país inteiro iluminado. Então, porque tem essas fotos da. Tem. Dos... Mas nada construído pelo homem ou... Não, As represas, elas são fáceis de ver. Porque você vê Com o. um corpo d'água bem Um corpo grande. d'água. Não é exatamente construído, mas é uma barragem, fruto né? É da uma ação do obra, homem. né? É uma obra. Mas mesmo assim é difícil, viu? Porque pode esquecer que tem muita camada, né? De atmosfera ali. Sim. Tem nuvem, já era. Por isso que os telescópios são construídos. Agora os telescópios novos vão para fora. É. O Hubble e o. Como é que é o nome desse novo? É um nome esquisito, né? Não, é Nome do. Acho que o nome de uma pessoa, né? Não é o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa? É o. Quer que eu colo? Eu colo ali. E aí, eu tava vendo ontem um programa, tô falando que o próximo vai se chamar Carl Sagan. Exatamente, Carl Sagan. Carl Sagan, o cara ele era um cientista, ele escreveu vários livros, ele fez uma série chamada Cosmos. Você lembra? Passava na TV. Ele era apresentador, Carl Sagan. James Webb, Isso, James Webb. telescópio gigante de Magalhães, James Webb. que deve começar a operar até Brasileiro? 2029. Não. Promete ser 4 vezes mais potente que o telescópio espacial James Webb, lançado na órbita pela NASA no fim do ano passado. O próximo vai chamar Magalhães? Telescópio gigante de Magalhães, imagina essa fera. Magellan. Eu achei que. Então, eu tinha visto que o próximo ia se chamar Carl Sagan. Então, minha informação não bate. Eu vi as piadinhas tão boas para trazer para o Mauricião. Uma delas é... Mauricião, 4 horas para chamar a pedra de rocha? Como é que é? São 5. 5 anos para chamar pedra de rocha. Por quê? A gente chama de pedra. Porque o geólogo tem um carinho especial pela profissão dele. Ele não chama qualquer rocha de pedrinha. Não, Pedra para isso é de gelo. É que assim, pedra pode se aplicar tanto a um diamante, uma pedra preciosa, por exemplo. Mas ele não é uma rocha, ele é um mineral. Uma rocha é formada por um ou mais minerais. Ela pode ser só de um mineral, como um quartzito, ou pode ser como um granito, que é formado por, no mínimo, 3 minerais. Então, essa é a diferença, né? Pedra, mas eu e muitos amigos geólogos chamam de pedra também, assim, mas obviamente num artigo científico você vai falar rocha, mas é porque a pedra ela não é um termo científico no sentido que não se refere a pode ser aplicado tanto a um mineral quanto a uma rocha. Pedra genérico. Genérico. Pedra nos rins?
A pedra nos rins é um mineral formado biologicamente. Sabe qual é o nome? Eu sabia. Da pedra nos rins? Eu sabia. Dor. Não, é... Pedra nos rins. Ai, caraca. Como que chama? Tem um nome, pedra nos rins. Cistite. Não, nome popular. Popular? Não, então não sei. chama xixisto. Ah, não. Xixito. Xixisto. E gema? Então, por exemplo, o gema também aí se refere a um mineral, né? Tipo um rubi, Quando diamante. fala gema, é associado a ter valor, a ter um valor comercial? Quando tem qualquer coisa, uma rocha ou um mineral que tem um valor comercial, é um minério, né? Mas ele pode, uma gema, no caso, é uma... Se não me engano, acho que não tem muito que é comum usar, assim, mas se refere a, por exemplo, as gemas da coroa do rei. Tipo da Inglaterra. esmeralda... Que são gemas. Você viu o preço da minerais. coroa do rei? Eles são Que aliás parece que teve que tirar pedras teve que tirar uma preciosas. gema para não criar um conflito internacional lá de... Não, aqui tem a história do Koh-i-Noor, Koh-i-Noor. do Koh-i-Noor, que é o maior diamante encontrado, é o diamante de sangue que eles Diamante de falam, sangue. é o Koh-i-Noor, que morreu, não sei, todos eles falam que quem portasse quem fosse dono do diamante ia morrer, menos a rainha da Inglaterra. Essa aí quase virou semente. Inclusive, isso é uma marca de um lápis, um dos melhores lápis de... Como chama? Koh-i-Noor. É o nome do diamante. É um diamante, né? Mas no caso é porque é um grafite, né? Que é a mesma composição. E é isso mesmo, é pressão só ou temperatura também? Porque é verdade aquela história, nossa voz, não sei o que aconteceu. É porque eu falei, Acho que foi grafite, carvão, vira diamante. Por exemplo, aquela história de que cai o raio e ali você pode encontrar um diamante onde cai o raio Eu acho que não. Existem umas feições de raio, né? Mas não não tem que pesquisar o nome, mas existe feições que existe uma cristalização, mas não é diamante. O diamante precisa de uma pressão extrema, assim, né? Tanto que as fontes a rocha que contém diamante, né? É uma rocha de origem ígnea, que é uma injeção de magma que sobe muito rapidamente de uma grande profundidade até a superfície e é congelada, né? Ela é cristalizada, né? Instantaneamente. Relativamente choque que vira. instantaneamente, porque se ela ficar muito tempo, se ele demorasse um tempo, ele ia se transformar em grafita, né? Mas A composição é a mesma. tem possibilidade de ter diamante em criação? Ainda? Existe o diamante... Não, do natural mesmo. O que tem não renova. Ah, não, pode ser Então, produzido. Pode acontecer existe ainda. vulcanismo atual que Suficiente traz, pra- mas não é uma coisa, ele é finito, assim, digamos, né? São ambientes bem pouco comuns, né? Porque não... Então, é um bem não renovável, né? Dessa forma, mas assim como o petróleo é não renovável e está sendo formado hoje. Mas ele Petróleo não tem como renovar? Então, existem vários ambientes onde o petróleo Eu pego, está eu sendo pego. formado, mas... É só pra não entrar no Para vídeo ele aqui. ficar no estágio que ele, para ser usado, processado, São milhões de anos para processar isso tudo, né? Então, você tem vários ambientes, por exemplo, você precisa de um grupo determinado de rochas para formar ter uma acumulação de petróleo, né? Então, esses ambientes sedimentares todos ocorrem hoje. Então, é possível que não, de fato está, né, se formando rochas que no futuro poderão dar origem a petróleo, mas a gente não vai poder consumir, né? Ele é formado numa taxa infinitamente mais baixa do que o nosso consumo e por isso ele é um bem não renovável, né? Mas tem muito, né? Porque... Mas tem muito. Por exemplo, eu tive aula, eu me formei em 2007 e em 2006 eu tinha aula eu tive uma aula que o professor ficava explicando as razões porque não tinha petróleo na Bacia de Santos. Porque até então
não havia sucesso considerável de exploratório na Bacia de Santos. E logo depois veio a descoberta do que se chama de pré-sal, né? E isso tem muito a ver com o preço, né? Naquela época o petróleo estava numa... Então- Quanto mais caro ele fica, mais o risco é menor, porque se você encontra, você tem um lucro muito grande. Então, a gente falou nos programas muitas passados. fontes de petróleo ainda que não foram exploradas, né? Só se pensar no que tem de petróleo na Antártica, por exemplo, que a gente não quer que explore, né? Mas certamente, tipo, nunca foi achado, mas é praticamente impossível que não tenha. Mas nunca foi encontrado. Nos programas passados a gente falou que não é dinossauro. Não, Que gera petróleo, é formado aquele por fitoplâncton. Microalgas, fitoplâncton, principalmente. Então, são lagos, né, lagos profundos, onde esse fitoplâncton morre e se deposita no fundo. E você precisa ter uma condição anóxica, ali, sem oxigênio, para não oxidar essa matéria. E milhões de anos acumulando isso depois... E isso vai virar uma rocha, esses sedimentos, né? Se tiver numa condição de uma bacia sedimentar, isso aí pode virar uma rocha, que pode ser uma rocha que a gente chama de geradora, que vai gerar o petróleo, mas ainda você vai ter que ter todo um outro grupo de rochas que precisam estar em uma determinada configuração para que isso gere um recurso, uma acumulação de petróleo que possa ser explorada. A gente falou também sobre tronco de árvore, né? Que você vê a... Eita, agora ficou bom. O Demian chegou, incorporou o Demian. Que você faz a leitura pelos anéis da... A idade, né? idade da... Anéis de Malpighi, acho que chama, né? Na geologia, assim, também? Ou você tem algum procedimento para ler a idade daquela camada? A leitura das imagens das idades geológicas, elas são semelhantes ao carbono 14 que a gente conhece, né? Que é uma proporção do carbono 14 em relação ao carbono 12, que é um isótopo, né? Mas o carbono 14 ele tem um alcance máximo, acho que de 50 mil ou 500 mil, acho que 50 mil anos no máximo, é pouco. Mas existem outros isótopos que permitem medir milhões, bilhões de anos, como urânio, chumbo, Que é perder muito mais argônio, lenta, né? potássio. Eles têm a vida, o que chama meia-vida, que ele vai perdendo massa atômica, ele é muito mais longo. Então existem diversos isótopos que você data, né? Então você pega, por exemplo, um mineral que é mais usado, é o zircão. Então as pessoas selecionam o zircão de uma rocha, eles moem a rocha e vão selecionar um mineral, aí pega aquele mineral lá e eles têm microsondas que são como que raios de feixes de laser, que eles podem ver a proporção desses isótopos. Então são os isótopos que permitem a datação. Mas também existem datações relativas, né? Como, por exemplo, os fósseis. Por exemplo, os dinossauros. Os dinossauros eles ocorreram no Mesozoico. Então, se você vê um osso de dinossauro, você está certamente no Mesozoico, né? Então, os peixes apareceram no meio do Paleozoico. Eu ia perguntar dessa divisão, união do geólogo e do paleontólogo em relação a fóssil. Sim, O geólogo é só o que tiver na rocha? Não, a maioria dos paleontólogos são geólogos. Mas é uma interface entre geologia e biologia. Na verdade, né, a USP antes eram ciências naturais, né, que se dividiram em geologia e biologia. A geologia é mais próxima da biologia, é uma ciência que descreve coisas da natureza, né? Mas a paleontologia, a pessoa ou é um geólogo com especialização em paleontologia, então o cara vai ter que aprender um monte de coisa sobre biologia, ou é um biólogo que vai ser especializado em paleontologia e vai ter que aprender um monte de coisa de geologia. Então tem paleontólogos, tanto biólogos quanto geólogos, mas os dois
Os dois precisam saber, um paleontólogo tem que saber tanto de geologia quanto de biologia. É que eu vi que eles estão mais próximos do que o arqueólogo. Sim, não, o arqueólogo estuda... Porque o arqueólogo... É história Atividade humana. Mas o arqueólogo, se ele está num sítio arqueológico, ele tem um cuidado maior na hora de retirar ali a história, né? E o... não sei se é o geólogo, paleontólogo, nem tanto. Ele quebra em volta, tira aquilo lá e carrega aquele bloco. Que é o interesse diferenciado do... Tanto do arqueólogo, eu já fui para lugar, por exemplo, tem um lugar chamado Dinosaur Park em Alberta, no Canadá, tem foto aqui. Lá eles ficavam, era um trabalho bem cuidadoso, assim, de tentar entender qual que é a configuração, mesmo parecido com um arqueólogo, né? Mas o arqueólogo vai estudar as atividades humanas, né? Então não vai passar de 300 mil anos, né? Enquanto que Não sobrevive, né? O paleontólogo estuda coisas pode estudar desde coisas muito recentes a milhões, bilhões de anos, né? Então, quando você fala do carbono 14, qual é a margem você fala dessa coisa da meia-vida, qual a margem de erro? A cada método tem a sua margem de erro, né? Que vai ser proporcional. Eu não sou especialista em datação, né? Mas sim, ele sempre tem alguém que vem a idade com erros. Não sei não. Que é o erro do método. Né? Na verdade, não é margem de erro, na verdade é dentro desse... Isso. Dentro desse parâmetro, né? Dentro desse parâmetro. Exato, porque cada um vai ter o que eu acho legal, aonde nos Estados Unidos que tem, na verdade você vê aquela parede, então você consegue ler todas as camadas, né? Exato, e você vê eles se chama estratigrafia, que é o estudo de como as rochas se empilham, né? Eu não saí lá no Canadá. Não, aqui no Brasil tem um monte. Descendo pela serra você vê tudo aquelas camadas. Então aí você consegue entender. Mais ou menos, Santos ali você aí já está num local que não está depositando, né? São rochas ígneas e metamórficas. Mas tem tipo, imagina a Chapada Diamantina, que você vê os estratos se acumulando. Mas eu sempre quis saber. Então só desculpa, tem esses estratos, aí você vê, aqui tem esse fóssil, tá? Isso aqui é no mínimo devoniano, por exemplo. Tem um peixe aqui, então isso aqui no mínimo é devoniano. Isso aqui tem um dinossauro, então isso aqui no mínimo ele é ou Triássico, Jurássico ou Cretáceo. Que legal. E você sabe que eu sou de Botucatu, né? E Botucatu é uma das poucas regiões do Brasil e do mundo onde existe o arenito. O arenito é bastante comum em vários lugares, mas o arenito Botucatu é um arenito bastante importante, aí, que inclusive é uma rocha reservatório de petróleo. O primeiro poço do Brasil foi perfurado em rochas de areia da Bacia do Paraná, que ele é o principal arenito da Bacia do Paraná. Esse primeiro poço, na verdade, está procurando mais fundo. Você sabe que o arenito é feito basicamente de areia, ventos, de chuvas e pó de alguma coisa. O Botucatu é uma época de um deserto como o Saara, só que aqui quando a América do Sul era junta da África e da Antártica e do Pangeia. E chamava Gondwana, que era o sul do Pangeia. Esse Pangeia, na verdade, né, ele se formou do Permiano para o Triássico. Já existiram vários outros supercontinentes, né? Então existe esse ciclo, né? Eu estava falando isso por conta Já tirou muito água e rocha, não? Oi? Subiu e desceu muito placa tectônica nesse processo, ou a Pangeia já parou e abriu só? Não, sempre está ocorrendo. Tudo está mexendo. Tá sempre a gente falou no programa passado, tudo que a placa empurra para cima, empurra a cordilheira. Tem o que faz assim. E ele vai expandindo, então a Terra vai engolindo e desabrochando no tempo. Por exemplo, os Andes, né? O que está acontecendo aqui? A placa do Pacífico e a de Nazca, né? Que são as placas oceânicas, elas estão indo para baixo da América Latina, da América do Sul. E empurrando, né, a placa e formando a cordilheira e com isso também o magmatismo, né, da lava do vulcanismo. Que gera o vulcanismo e vai acrescentando e forma essas grandes cadeias, né, os Andes, as Rochosas,
todo o oeste das Américas, né? É todo um monte de montanha. Tem diferença na composição da lava quando ela... Porque eu sempre vi lava, aquelas imagens de Pompeia, que é assustador, né? Que cobriu e o pessoal ficou estátua, não sei se aquilo é lenda. É verdade. Ou se realmente Sim, é verdade. incorporou, molde, assim, né? Mas eu vejo que nessas cadeias mais altas é uma rocha mais, talvez mais dura, não sei, por uma lava diferente que subiu. Mas Não é uma lava. quando sai, pelo menos as que eu vi, ele é areado, parece espuma, né? Então, tem vários tipos de magma e o tipo, a composição dele vai determinar como que vai ser a lava. Que a lava é o magma que sai na superfície. Ou que sai no oceano, né? Que ele já... O magma é a rocha fundida. E ele pode se fundir ali e alcançar, encontrar um caminho para ir até a superfície, ou ele pode ficar lá no fundo, né? Então, um granito, por exemplo, é um magma que resfriou lá no fundo, que é uma rocha plutônica. Se ele sai para a superfície, é uma rocha vulcânica. Né? Então, aquele granitão branco famoso é formado por um magma, mas que resfriou bem devagar lá em profundidade, a quilômetros. Uma vez a gente discutiu, a ardósia não é ígnea, não é... Não, a ardósia é uma rocha sedimentar. Ah, você estava certo. É tipo a São Tomé das Letras, aquela Tipo pedra. fundo de lago. Que nem esse fundo de lago que eu falei, estava falando da formação do petróleo. Isso é uma rocha sedimentar, né? Mas ele pode passar por um certo metamorfismo. O primeiro estágio de metamorfismo justamente essa ardósia. É uma rocha... Então, se você encontra ardósia, podia ter petróleo perto. É indício. Então, mas o fato de ele ser uma ardósia quer dizer que ele já tem um grau de metamorfismo. O metamorfismo vai estragar... O petróleo. Vai transformar, pode ter grafite associado. coalha. Eu só não gosto muito do assunto, porque eu investi muito dinheiro nisso. Em quê? No estudo no meu caso, pedras, não era rocha. Eu ia numas casas que trabalham com lapidação, que vende semijoia e tudo. E tem as bandejinhas que você compra, orítio, topázio, citrino. Citrino. Eu ia trazer, eu tinha uma caixa para trazer, esqueci de trazer. Pera, o que você não colecionou nessa vida? Pois é. É ridículo. Dinheiro, Dinheiro eu não consegui colecionar ainda. selo. Não, você tem Selo não. Você trouxe uma coleção de selos. Selo eu tenho alguns selos queridos, porque eu recebia correspondência de fora. Cara, que é homenagem ao Covid isso aqui? É. Porque eu falei. Foi depois que Fui foi Continua, vai. brincar, Tá. fui brincar com a história. Aí você foi lá comprar. Meu, gastar uma fortuna é muito caro, qualquer cristalzinho é um absurdo. Tem uma pedra azul que ela esfarela também, que ela é compridinha. Cianita? Cianita. Eu não sabia o nome de todas. Comprava livros, estudava. Hoje eu só sei, nem sei se está certo, citrino e ametista. E aí, tem umas que misturam o roxo com o amarelo, eles dão até um nome. E eu tenho uns pontaletes, parece ponta de flecha da pré-história, que ela tem camada roxa, verde, branca. Tem várias camadinhas, eu queria te trazer para você analisar. E eu queria justamente saber o que dá essa sedimentação de cristais, porque a maioria é cristal ali. Em geral eles são formados por gases em ambientes vulcânicos, né? Então é uma bolha que aí fica aquele gás preso e começa a cristalizar. E aí segmenta, mas... Não é exatamente uma sedimentação, às vezes tem uma diferença. Parece Não sei um o que compensado. você está falando, né? Mas por exemplo, um quartzo rosa e uma ametista, eles têm a mesma composição, é quartzo, mas é um dióxido de silício. Mas eles têm umas imperfeições no retículo cristalino, que é o que forma ele, as moléculas, e tem imperfeições que dão essa cor. Essa azuis? Isso é avaliação. Mas é a mesma. Olha! E azuis de fato, aquelas pedras azuis? Existe o feldspato azul, quartzo azul, mas existem vários tipos. A cianita pode ser azul. E existem pessoas que pintam a pedra. Aí existem diferenças de composição. Existem pessoas que pintam a pedra. Porque eu comprei um relógio lá que a pedra era a coisa mais linda. Eu falei, pô, e era um relógio. Eu falei, que coisa linda.
falei, nossa, como é que Por exemplo, eu tenho... Aí o cara falou, essa pedra é pintada. Eu falei, pô, mas é. Pedra Vara. Pintada, aliás, é um lugar muito bonito no Rio Grande do Sul. Ali não, em Caçapava Pedra do Sul, Pintada. Pedra Pintada, é um lugar muito bonito. Eu tenho uma dúvida também. Só falo. Não, então é o que tem a pedra pintada. Os antigos tinham Achei muito que era essa lindo. coisa de pedra preciosa, de ouro, né? Uma cultura que você não consegue mais ter. Você não consegue mais colecionar joia hoje em dia, por exemplo. Em casa, né? Você não Não quer? entra joias, ouro, nada. Se tivesse em casa... É muito mal. Mas é assim, minha mãe tinha aquela água marinha. Tinha um conjuntinho e alguns ela pegou isso e pediu para um joalheiro fazer o cordão para ela. E ela jurou de pé junto que o cara deu um migué, trocou as pedras, Depois outras. pôs outras no lugar. E ela tinha um anel, tinha um cordão. E eu ganhei de presente uma. E aí ela tem certeza que na hora de fabricar, de colocar o cordão, essas coisas, o joalheiro foi lá e deu um migué, trocou por outra pedra. Então, se é possível, qual a forma de identificar se a pedra é ou não verdadeira, né? Então, são vários parâmetros, né? Entre eles a dureza, né? Que se ele é mais ou menos mole do que algum, por exemplo, um metal. Mas também tem o hábito dele, né? Por exemplo, a gente é acostumado a ver aqueles prismas hexagonais de quartzo, aquilo ali é típico do quartzo. Porque a própria célula principal, a molécula dele, tem um formato semelhante, né? A olho nu, por comparação de cor, não... A cor é um outro parâmetro, são vários parâmetros, né, para identificar um mineral, né? Então, dureza, hábito, clivagem, né? Quando ele quebra, tem alguns minerais que vão quebrar segundo os planos do cristalino. Né? E alguns vão fazer Minúsculo, uma né? fratura conchoidal. Existem vários... Então, alguns dos métodos são meio que invasivos, né? Você tem que riscar, tentar quebrar. Então, no caso aí de uma joia, aí existem especialistas lá. Vai no outro joalheiro. Mais fácil. Se não for essa original, a segunda fizer isso. Né? Então, E eu tenho até hoje uma quantidade grande de pedras, tá? Porque eu aliei isso, aquela cromoterapia. Então tem muita gente que usa determinadas cores de cristal em determinados chakras que tem uma cor que recebe energia ali e faz um tratamento que é bem interessante, é bem parecido com reiki, com outras coisas, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Sim, já ouvi falar, sim. Que ela captura energia e tudo, aí você tem que dar banho de sol, banho de lua, banho de Rocha tem chuva. poderes magnéticos e místicos, não precisa negar, né? O Césio, por exemplo, é uma pedra muito poderosa, né? sim. Não, é uma pedra Eu muito acho que isso está poderosa. pedindo uma história aí de terra. Como é que é a história do terra? Não. Nada de lembranças. Isso aí foi sem querer. Então, Mas a gente consegue escapar, então vai embora. Continua. Eu tenho gravado. o cara que fala que no pedra não tem poder, tem muito. O Sérgio é uma das... Ouro tem muito poder também. Putz, o ouro, Ouro então é- se fala. Diamante. O ouro acho que é quase uma rocha, né? De Mas tão... o ouro é uma rocha. É um minério. É um Na pepita é uma rocha. Pepita de ouro. Sim, Porque está ligado a um... isso. Mas a pepita de ouro é ouro maciço. Não, é misturado. Ela vai estar sempre. O ouro vai estar relacionado a rochas ígneas ou sedimentares, né? Mas a pepita é aquela concentração, né? Anômala de. Não é, a pepita não é ouro puro. Não, pepita é quando É você a encontra, pedra no ouro. quando se encontra na natureza. Antes de Você tem uma processar. ideia, Maurício? Por que o ouro, o diamante, a prata tem tanto valor comercial numa época que não se utilizava isso, por exemplo, como a gente utiliza hoje em tecnologia? Hoje, para você ter um celular, para ter um computador, Você quer você saber depende disso. Porque atrelaram Por que agregou valor nisso? O ouro ele é inoxidável, né?
Brilha. Ele é fácil de manipular, então você pode fazer artes com ele, né? São os principais valores, né? Não, mas é o valor econômico mesmo, que não é pela raridade, né? É pela Não tem- realidade. Por exemplo, eles Muita também são quantidade caros. absurda, Ah, não, mas eles... indecente de ouro. Ah, não. Então eu sugiro que você vá procurar, porque Não. você deveria estar Ah, eu rico. digo coletado. Não, eu digo ouro coletado, não. Não, existe muito, mas ele ocorre na natureza em ppms, partes por milhão. É ridículo, né? Então, o cara precisa, em geral, né, o cara não vai achar essa pepita, ele vai pegar Sim. aquela rocha e processar e Moer ela separar, toda. moer e por processo... Diferente do diamante que você já acha Não, mas o diamante- diamante também pode estar disseminado, É. né? Então Pode o quê? Disseminado, disseminado, né? tá? Em pedaços Quebrado. bem pequenos, em diversos... Só quando o cara pega um grande, Então, só que a diferença do metal, do ouro, é que você consegue fundir ele. você funde uma ele. peça. O diamante não. Diamante não, se você, na hora de extrair, você bater errado, você pode Diamante você destruir. quebra e perde Então, o o que eu não entendo é isso, porque Porque era uma ferramenta, os antigos podiam, o ouro era fácil de manipular, fazer ferramentas, fazer adornos, e aí se agregou o valor por causa do brilho. uma ferramentas mais ou menos com ouro, né? Não tem uma rita de ouro. Não, mas depois foram trabalhando os metais, né? Eu acho o fóssil muito mais valioso do que O fóssil? ouro, prata, fóssil, lógico. mas esses valores Não tem um são- igual ao outro. Ah, mas o fóssil é muito mais valioso Não, que o mas ouro. imagina- Não é? são cultural. Só que o osso Imagina você na- não faz nada com o osso. Você Imagina tem que na ter uma época peça. pré-histórica que antes fazer um anel a gente de osso. a gente sai da pedra lascada para O fóssil é muito mais pro polido Bom, depende. e parte pro Eu metal. acho que uma pepita de ouro pode chegar a um preço bem maior. Não, mas quanto custa? Mas você não comercializa fóssil, na maioria das vezes. É proibido. Só no mercado negro. É proibido? É proibido. Lógico. É proibido. Por que é proibido? Porque é patrimônio da humanidade isso aí. Isso tem que estar no país que foi. Eu garanto. É que nem não, múmia. não, Múmia. O Maurício, no mínimo, deve ter uma óbvio. unha de dinossauro. Não tem. Eu já fui para lugares que tinha e não peguei, porque era no Canadá, por exemplo, não ia pegar um avião com aquilo. Se eu te disse, sabe o que e no acontece se eu parque, te sabe, disse? você não- eu fui num parque, eu fui num congresso de geologia que os caras levaram a gente para ver os lugares mesmo, assim, né? Não dá Na cidade pena, de não? São Parque, Você num não- lugar que só entra... a gente não Pega um gosta fóssil na Argentina que você compra no Na mercado Argentina negro tem muito. e né? tenta trazer pra cá pra você Mas ver. não é uma boa, é proibido. Cana. É cana. É mesmo? Por quê? Cadeia. Porque Porque é patrimônio da humanidade isso, não é Então quer dizer que ninguém tem um pedacinho de fóssil. museu. Eu não poderia ter um fóssil. Se você encontrar na sua propriedade, você tem que declarar aí, né? E se eu cavar meu terreno e achar um pedacinho de fóssil lá? Aí Não pode eu ser prefiro que você meu. declare. Não. Não pode ser meu. Você sabe o que impede uma construção de acontecer? Não. se é sítio arqueológico. Achar um campo de petróleo. Se tiver um sítio lá, Se encontrarem qualquer coisa, um cemitério, um encontrarem. sítio, com qualquer coisa que tenha Osso. valor histórico, Não pode. arqueológico, geológico, Não. paleontológico, você não pode fazer nada lá. Acabou sua obrinha. Até que isso seja extraído e que dê um laudo para você que não tem mais nada lá, ou que você possa construir em cima. E perder. Oi? E perder tudo que está lá embaixo. Não é seu que tá ali. Principalmente os arqueólogos, né, eles trabalham, tipo, por exemplo, vai fazer uma ferrovia, eles vão na frente analisando. Faz uma varredura ali. Eu tenho um primo meu que é engenheiro florestal, ele vai só para isso. O que pode cortar, o que não pode Assim, cortar. então, vendo pelo lado do ecossistema que está ali. Eu não sei se meteorito é a mesma coisa. Meteoro e meteorito. Não, Depende de então, onde ele tá. então, eu não sei se... Meteorito é o quê? Depende de onde ele tá. Se tá caindo, ele está no chão. Então, aí eu não sei se você pode... Acho que isso eles comercializam. Acho que depende do país. Porque assim, no Brasil, o subsolo é da União. Mas se vem, eu não lembro, porque se vem se veio do espaço, ele não, veio do céu, então não é do Então subsolo. é meu. Se Então, não vou perguntar, não eu ver um vou meteorito cair. Um meteorito? Meteoro? Meteorito. Meteorito você vai achar. Meteoro você vai se queimar muito. Meteorito. Se eu ver um meteoro caindo, ele vai virar meteorito depois. Isso. Vamos supor que eu vejo um meteoro cair, eu vi lá. Taca. Faz um pedido. Cai aqui, faz um pedido que é Estrela Cadente também é o nome dele. Aí você faz um pedido. Vai, aí eu acho ele. Ele é meu. Porque veio do céu. Tecnicamente. Deus Tecnicamente é. Deus mandou pra mim, é meu. Isso eu já vi que tem cotação de valor. Tecnicamente Quando é. eles vendem. Isso eu posso vender. Isso é. Então é o que eu vou Só que querer assim, achar um normalmente meteoro. os caras mandam para especialista, eles abrem. Já vi.
Tem, Museu de Geociências da USP. tem. Eu já vi meteoro e meteorito, já vi os dois. Que jeito? Um caindo e outro no Um chão. no E outro no Um museu. meteoro caindo no chão? Não, meteoro caindo. Provavelmente Será- é uma será que é coisa que você levaria no aeroporto, assim, eu não- acho que seria facilmente detectado e não sei se pode sair, vai depender do país também, não sei. Isso eles comercializam. Então, eu queria falar que foi muito bom ter vocês aqui, eu tenho que ir embora. Pensou, né? É. O papo tá bom, mas... Olha, eu ficava conversando com. Nossa, eu ficava ouvindo uma lista aqui 10 dias falando, eu adoro. Eu tenho mais 8 perguntas. Você só sabe pra- que era pra eu fazer. Eu sempre gostei de geologia. Eu tinha uma placa. Tinha uma placa com um monte de pedrinhas, cada uma de um tipo. O arenito, é claro, fazia parte, eu era de Botucatu. Aquelas pedras verdes, sabe? Uma pedra meio porosa. Que é tipo aquela pedra de São Tomé, só que verde. Tem a rosa, tem a verde. Sabe? Fuxita também. Verde branca. Palmeirense, por isso que eu não gostava Acho que é muito. essa pedra que eu tava te falando que ela tem as camadas. Uma mica. Puta, adoro pedra. Não sei. Melhor Ou trazer. então, Mas eu tinha uma perguntinha rapidinha. Ouro de tolo. Ouro de tolo, a pirita. Ele tenho. tem proximidade de cor com ouro? Parecido, né? É o ouro dos tolos. Mas aí Mas quem sulfeto, conhece não Mas se passa. você derreter, ele derrete, que nem ouro. Então, ele até, inclusive, ele tá falando, né, de problema ambiental, ele é comum ter, por exemplo, em depósitos de carvão, e é o problema se tem numa mina disso, porque ele com a chuva, ele vai se transformar vai gerar ali ácido sulfúrico. Dissolve. Então ele contamina o lençol freático. Então serve pra quê isso aí? Não, por exemplo, é uma fonte de sulfeto, né? Eu Só. pus dentro da minha fonte, por isso que não come a planta? Não, mas não nessa escala, assim, Ai, que sensacional. Não, porque ela era dourada, ela ficou meio pretinha. Você gravou isso? E a planta era uma plantinha que tinha, ela que parecia um entulhozinho. A culpa é Então, sua. há tempo. Mas muito tempo, eu pus essas piritas lá dentro. Aí outro dia eu fui procurar, elas sumiram, roubaram meus outros. Não, ela tava um Se ela estava pretinho. temperizada, se Ela tava for pretinha. aquela bonita, brilhante, ela não vai soltar muita coisa. Então, mas essa né? tava Se ela pretinha. começa a oxidar, Então. aí essa parte aí sim. Então ela ficou preta. Ficou feio. Então, mas eu queria agradecer ao Maurício. Vamos fazer um programa só de pedra. Muito bom. Ah, mas ele falou assim, pô, que saco, hein, meu? Não, imagina. Cara, fico o dia inteiro vendo Ah, pedra. eu Marca, topo. tem um negócio que eu quero saber o que Até que é. terminar a guitarra vai ter mais uns anos aí. Porque só tem uma ele 3? falou, A guitarra verdade, dele. é. Eu queria que você explicasse como é que é a sua pintura. Não, primeiro, que guitarra é essa? A história vai. É, guitarra. Você fala. Não, você Bom, a fala. guitarra, ele que descobriu, porque eu tinha. Eu estava trabalhando numa Cláudio César Dias Batistas e ele viu uma cabeça e falou: pô, que guitarra é essa? Eu falei: é uma Cláudio César Dias Batista. Vou explicar quem é o Cláudio Isso, César Dias Dias Batista, Batista. né? É o irmão dos Dias Batista, é o irmão mais velho do Arnaldo Dias Batista E e do do Sérgio Sérgio Dias Dias. Batista, né? Os Mustangs. Mustangs, né? Isso. Junto O com cara era engenheiro, né? Engenheiro grande eletrônico. ali, né? O cara fazia tudo. Ele fazia guitarra, fazia. E ele fazia arrégolos, né, Arrégolos. as guitarras que o Mutantes usava, tanto a guitarra quanto o baixo, né? É ele que fazia. E- Então ele e fez essa- essa guitarra. e ele fazia réplicas de outras guitarras, né? Essa é a Geólogos. Essa é geólogos. Ali na Venâncio Aires. Podia encostar Aqui as são camadas pedrinhas. tectônicas. Aqui é a parte tipo do miolo da Terra. Não, na verdade eu não fiz, eu pintei aqui querendo fazer uma guitarra azul, né, pra tocar blues. Importante. Então Importante. Então tá explicado. Azul. Eu pintei a óleo aqui essa guitarra. E aqui tentei fazer umas linhas aqui meio inspiradas no Van Halen, que é essa linha aqui. Uma superposição de pinturas meio blues. inspirada na Frankenstein, né, do Van Halen. Só uma blues. forma que eu quis E fazer. toda- De que ano é essa guitarra? 1900 e... 60 e pouco. Nossa. Deve ser do final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Não sei até quando que ele fez. E o braço tá aí já? Ela tá grudando ainda na minha mão. É. Eu tô sentindo aqui. Eu passei um verniz. Eu falei pra você que não vai secar nunca, ó. Então, o ideal Ó, é tanto que eu soltei aqui, ó, ela não cai, ó. O ideal Ó, acho que é vai sair. passar mais verniz, né? Pra fazer... Então, Não, Talvez, não é. tem como. Não tem como? Mas não vai secar, porque ela é mole.
É que eu não apertei com a unha, eu não vou nem apertar. Não, então, é porque é feito a óleo, então o óleo demora Anos. anos. Daqui uns 500 anos, pra Se a gente fizer aquela camadinha aqui que eu tá te no mostrei, Da Vinci, aquele quadro do Da Vinci, se você passar o dedo, tá molhado se ainda. fizer aquela camadinha de resina que eu mostrei de epóxi, A camadinha do pé de repósito, nossa. Ele achou legal. fica bom, fica lisinho. Você Porque pode usar. vitrifica, né? Parece vitrifica. É que assim, você Não, não poderia vai até fazer nada, usar. você tá louco. Você poderia usar até fibra de vidro. O problema é que você agrega peso, né? Só uma camadinha de epóxi, principalmente jateado, ia ficar top. Não, se fizer com um verniz. Aquilo ali é poliéster- epóxi? Epóxi. É tipo o PU deles, né? Uma camada. Não, mas o dele é acrílico. Então, o dele é o PU. É. Eu vou dizer que isso aqui é poliéster. E poliu depois com uma puta É máquina. poliéster, não Bom, é? pra quem não sabe, Não é epóxi, não. isso aqui um dia vai ser o folk long, tá? Ó, mas já tá aqui, ó. Tem tarraxa. É, tá aí já. Tá Ó, aí aí, faz uns 10 camada anos. aqui, ó. Olha a grossura dele. Ó, o Qual é parafuso. o Peralta aqui? Que é isso? É um shape que eu peguei pra recuperar. Ah, são vários shapes São. aqui. Várias madeirinhas aqui, ó. Foi Ele feito fez uma caixa. machetaria. É pra comportar. Nossa, tanto- mano, tem 1 centímetro de resina. É isso aí. O pé não é exagerado, tá, gente? Não. Aqui tem 1 Não era Paulo centímetro. Peralta? Era o nome de uma... Paulo Peralta nos nomes. Paulo Peralta, Santa Cruz, Vision, Santa Cruz. Smith Chicks, tem várias. Esse do esqueleto eu achava que era o Paulo Peralta. Não. Esse, Tem na verdade, vários. você vê que é uma mão de um esqueleto segurando uma seringa. É muito legal, só que quebrou o shape. No meio, um amigo me deu. Eu achei muito bem feito. Você vê que quase não tem risco, não. Bem No legal. desenho. Tem alguns risquinhos aí que ele fez manobra, mas quebrou assim precoce e achei o desenho muito legal. Aqui tinha uma chapinha. Provavelmente eu troquei. Na roda. Eu troquei. Bom, Ui. eu queria falar pra vocês que eu vou embora. Obrigado, Vocês vão ficar Faísca, aqui. por ter autografado essa Faísca, obra. obrigado por autografar o nosso folk long aqui. Quase saindo já. Essa semana eu vou fazer Que captador você vai colocar lá? Ah, são... 2. É um P90 e um... O braço não tá aí? bloqueiro. Ah. O braço dele. O braço tá lá. Malagoli. Malagoli. E o braço é original também, O braço original. da guitarra. Você vê que ela tem Tem um ângulo muito ângulo, louco, é um né? jeito muito louco que ele inventou de fixação. São 4 parafusos com 4 porcas por trás. Como disse o Tiguez, eu não sei o que vocês vão ficar fazendo aí. Eu no também não escuro. sei, porque eu vou embora, porque agora daqui a também pouco vou. vai ter Tchau, morte. Gente, eu queria agradecer o Maurício, obrigado Maurício. Chama outra Valeu outra muito, vez. Marcelinho, valeu, obrigado por Obrigado, tudo. Marcelinho. E vocês são demais. Eu fui brincar com a voz do Cariano, ele tô com a voz dele. Obrigado, Aí Maurício. foi brincar com a voz, ele pegou aí, ó, tá vendo? Ficar Maurício é fera, Maurício. Muita qualidade. Tchau, internet. Se você um dia estiver disponível e fazer outras coisas mais. Vamos fazer, A gente faz um programa de perguntas, que hoje teve bastante por acaso. fazer mais curto isso aí, tá meio chato. Aí, e depois a gente fala sobre mais pedra, porque eu adoro pedra, mano. Então, gente, queria falar que ele me deu várias pedras lindas, maravilhosas, e eu perdi. Eu vou procurar elas de novo e vou ver se eu acho elas. Que eu ia pôr lá, eu tenho um altarzinho com a Nossa Senhora de Fátima, e eu ponho todas as minhas pedrinhas lá dentro. E ele deu umas pedrinhas tão lindas Tchau. pra mim. Tchau, gente, pessoal. quero agradecer vocês por tudo. Um abraço, um Principalmente. beijo. Obrigado, gente. Tchau.